Terra fala muito isso, que em época de Copa do Mundo ainda, treinador de futebol, treinador de seleção brasileira e gerente de marketing, todo mundo acha que é, né? É isso aí. Então isso é diferente da contabilidade. Contabilidade você não tem conhecimento técnico e nem consegue ver no dia a dia. Sim. Mas o marketing, sim, a peça no Instagram, o vídeo, a campanha, você tá vendo. Então, todo mundo dá pitaco em marketing, todo mundo acha que sabe pra caramba. Ah, não vou pagar mais pra aquele cara lá, porque eu sei, eu posso contratar um freela aqui pra fazer exato. Eu tenho um Canva aqui no celular. ou meu sobrinho faz. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um joguinho. Pra plateia de Irme. E aí, Ferrari, vamos embora, né? Vamos. Sextas-feiras intensas na nossa vida. Quentes. Esse episódio muito especial, porque a gente tá começando ele com bala de banana. Você tem ainda bala de banana? Passa Eu pra tenho. mim. Não, sai fora, essas duas aqui são minhas. Você já comeu as minhas. É isso aí, muito obrigado a você que tá chegando aqui pra acompanhar mais este episódio. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, não acompanha o nosso trabalho, faça isso. Hoje a gente vai ter uma conversa Histórias sobre... bacanas hoje o dia inteiro, né? O dia Música, inteiro. Comunicação. Exato. E agora marketing. E startups, e universo de comunicação, que é tudo que a gente adora, né? Ama. Pois é. É o tipo do papo que se não cuidar vai longe, Ferrari. Quem são os convidados especiais de hoje? Hoje a gente está recebendo aqui o grande Eduardo Vieira. Ele é CEO da Monkin, uma agência que é uma startup no meio das agências e é conhecida por oferecer qualidade e diversão. Ele é uma referência em comunicação e está aqui juntamente com o sócio dele, Rodrigo Terra, que foi head de marketing de grandes players como Telemar, Portal Terra, e nos últimos anos aí se dedicou a estruturar o posicionamento das startups aí nesse mundo maluco. Opa, vamos certo? aprender bastante coisa hoje, então. Exatamente. Vamos vender esse conteúdo, não? Talvez, mas vai ir pro nosso OnlyFans jogando pra plateia. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Obrigado, pessoal. A gente até começou a conversar lá fora quando eu encontrei o Jimmy ali. Depois começamos a conversar aqui, a gente falou, vai ter papo, porque em pouco tempo já foi falando. Vamos deixar pra falar no podcast. Nós estamos aqui, prazer, obrigado pelo convite. Legal estar com vocês aqui na mesa. Acho que ter vocês aqui no ecossistema de inovação. A gente tá um ano aqui, 1 ano e meio agora. E cada vez ver mais movimentado, ver coisas novas é muito bom. Então, bem-vindos ao Link Lab também, bem-vindos a estar aqui com vocês é muito legal também. Show de bola. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Obrigado a vocês pelo espaço. Muito legal estar aqui. Eu sou um cara outsider de Floripa ainda, mas eu falei que eu tô carimbando meu Passaporte? passaporte de Floripa para pegar naturalização. A gente não permite entrada de gente de fora aqui. Ah, não? Não. Eu sou de fora, tá, Rodrigo? Eu nasci em São Paulo também, mas... Exatamente. Mas eu tô aqui desde 2000, então eles estão meio que começando a me aceitar agora. Não pode permitir. Eu sou manezinho, não aceito assim. Pode ficar lá na cidade de vocês. Exato. Vem visitar e tal. O Ferrari é a favor do pedágio na ponte, né, Ferrari? Tem passaporte, tem que ter passaporte lá. Não, mas o Terra tá virando manezinho, foi no show do Samba aí, no mercado público. Então... Por isso que eu falei, a carteirinha de... Em algum momento eu vou poder ter direito a... Exato, já tá desbloqueando ali, desbloqueando os principais. Muito obrigado, realmente é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da nossa história, da Monkin, da minha, do Edu, e desenvolver um conteúdo incrível, seguindo o que você já vem fazendo há bastante tempo. Parabéns, inclusive. Legal. É uma área que a gente gosta de trabalhar porque eu tive uma experiência de montar uma startup, uma empresa, e acabar tendo um êxito dessa empresa. E uma das coisas que eu mais sofri dentro desse processo como um todo é o processo de comunicar. Ainda acho que a gente é muito ruim aqui na nossa região de chegar e ter essa habilidade de comunicar. A gente bota muito ovo e cacareja muito pouco, assim, tem muita pouca habilidade para fazer esse negócio. Então acho que é legal, a gente aqui é tudo da praia aqui desse assunto, a gente trabalhar esse assunto para trabalhar, inclusive ajudar o pessoal daqui da região, né? A gente veio pra CAT muito falando assim, a gente precisa contar pro mundo o que tá acontecendo aqui, a gente precisa ajudar as startups a falarem pro mundo, porque a gente tava falando, a gente é de Floripa, meus pais são de Floripa e nem conheciam a CAT. Sabe? O que acontece ali dentro? Então vamos ajudar a fazer. Agora meu pai conhece a CAT, fazendo mais. Como que a gente consegue que as startups comuniquem pro mundo de uma forma assertiva, né? Acaba investindo, é uma frase que a gente fala muito. Investe muito em tecnologia, investe muito em produto e deixa a comunicação lá pro final, que já tá sem grana, já tá naquele sprint. Então, como trazer a comunicação desde o começo da startup é o que a gente tá brigando no mercado. A gente tá indo agora, eu e o Terra, a gente tá morando Terra mora em São Paulo, tô em São Paulo faz 1 ano e pouco. E lá é a mesma coisa também com algumas startups e a gente tá brigando para como que startup desde o começo trabalha em comunicação, que é uma dor que o mercado tem, a gente tá querendo educar o mercado e fazer participar dessa construção desde o começo. É legal isso, cara, porque na verdade, às vezes é difícil, né, você explicar para o empreendedor, às vezes não, na maior parte das vezes é difícil explicar para o empreendedor o que é exatamente a comunicação e como o marketing pode ajudar e é imprescindível ali para a jornada,
porque talvez isso ainda fique muito etéreo, muito intangível na cabeça de quem tá empreendendo. E eu acho que talvez esse é o maior desafio, né? De mostrar... É o mindset, né? Exato. É isso aqui te leva do ponto A ao ponto B, né? Tipo, você faz um produto, né, que é quando o produto tá pronto, é que eu posso chegar e mostrar para as pessoas que um produto é legal. Tipo, eu não posso falar antes, nada. Não adianta você ter uma casa linda se você não convidar ninguém para estar ali na sua casa, porque você acaba não mostrando o trabalho que você fez, de alguma forma. Eu acho que não é só comunicação também, né? É um pouco do que o Jimmy fala, é marketing. Porque toda startup começa com uma paixão. Então, ele acreditou muito em comunicação, você já teve seus negócios, o Ferrari já teve os negócios dele e ainda tem alguns. Mas eu sou apaixonado por esse assunto. Como é que eu posso me desenvolver a partir desse assunto e ser feliz com o que eu gosto mais? E quando você faz esse processo de eu quero trabalhar com o que eu gosto, você se fecha um pouco dentro de você e fala, só eu vou fazer do melhor jeito, porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Então você acaba procurando alguém que vai viabilizar esse processo do ponto de vista de ser tangível. Então, eu quero ser uma startup digital, eu tenho que trazer alguém de tecnologia que vai me ajudar a colocar de pé o meu aplicativo, o meu site. O dev, desenvolvedor. Aí tem o casamento do fundador com o dev. É o CEO e o CTO. Exatamente. De uma empresa de 2. Exatamente. Aí você vai crescendo, vai entendendo a sua proposta de valor, a sua paixão começa a ir para outros lugares, começa a virar um negócio e os investidores e o mercado começam a querer se aproximar de você porque você faz muito bem o que você ama. Aí começa aquela história. Preciso de dinheiro para crescer. Preciso de dinheiro para me estruturar. E aí vem a primeira rodada de investimento. E aí fala, não, o meu assunto é maravilhoso, eu quero tornar ele melhor ainda. Então volta o CTO, volta o CMO, o CEO, que é o fundador, e fala assim, vou botar mais dinheiro aqui. E aí começam a fazer um negócio incrível, maravilhoso, mas que muitas vezes passa do que o consumidor de fato precisa e quer, porque a gente quer sempre perfeito para poder depois jogar para o mercado. E aí começa uma das grandes dificuldades de uma startup ou de uma empresa. A gente vem falando sobre isso em muitos lugares, né, Edu? E o problema é sempre igual. Então a gente gastou muito, a gente investiu muito, a gente gosta muito, a cultura da startup e da empresa é muito enraigada no meu jeito de viver isso, na minha paixão, mas eu preciso crescer. Alguém investiu dinheiro em mim e eu vou precisar de outra rodada para crescer. Precisa sair lá do outro lado. Né? Exatamente. E aí o cara fala, porra, e agora? Eu não sei crescer. Aí começa a procurar e fala assim, você tem que comprar o que eu quero vender. Exato. E aí começa a fazer o marketing, a comunicação voltada para dentro e não para fora. Eu quero dinheiro. Eu não quero te oferecer serviço, eu não quero te vender produto. Eu quero dinheiro. Só me paga. Exatamente. E quando chegou nesse momento, o cara já não tem tanto tempo e nem tanto dinheiro também, porque ele já gastou tudo, já perdeu um tempo. Mas é que tem aquela tese, né, cara? Quando o produto é muito bom, tu não precisa vender, o cara compra. Toda startup começa assim, você vai fazer um produto legal, vai ficar tão legal, todo mundo vai dizer assim, cara, tô desesperado pra te comprar. Exatamente. Cara, sabe o que me impressiona mais nesse processo, assim, né, escutando vocês falarem, que na minha visão, a gente teve uma mudança muito grande, várias mudanças, mas uma muito grande, que é a maneira como as pessoas se relacionam com os produtos, com as soluções. E antigamente, esse raciocínio de vou ter o produto perfeito e o mercado vai abraçá-lo, funcionava porque não tinha tanta oferta, né? Então as pessoas meio que tinham que aceitar o que tinha ali. E hoje em dia o processo de comunicação, o processo de construir um posicionamento e o marketing te faz aprender com o mercado aquilo que você deve ajustar e construir no teu produto. Então o cara construiu o produto para depois vender, ele está desperdiçando todo o aprendizado que ele poderia ter no meio do caminho. Sim, e inovação e startup é uma tentação para você falar sobre isso, se posicionar sobre isso, mas não exercer isso. Então quando você fala, eu sou inovador, startup precisa testar rápido, acertar rápido e mudar rápido. Só que as pessoas não exercem isso. Então eu quero ter o melhor produto possível, perfeito, porque eu sei fazer isso. É a questão de colocar o marketing no começo. O marketing é o consumidor. O marketing tem que começar com a visão do seu sonho, mas se o seu sonho é viável, se tem gente que quer viver esse sonho com você, ou seja, que quer consumir o seu produto. Sim. Quer se apaixonar pela sua marca, quer estar junto dessa percepção de valor que você quer trazer a partir do seu sonho. Então você colocar alguém de marketing junto com o seu cara de tecnologia no começo vai te ajudar a errar menos, vai te ajudar a falar melhor e vai te ajudar a propagar o seu sonho e a sua voz para mais gente. Sim.
E aí a gente começa a entrar na seara de construir uma narrativa, né? De contar uma história bacana, uma coisa que seja que encante a pessoa, né? Que ele encaixe dentro de uma necessidade emocional ou psicológica do cliente para chegar e verificar, eu preciso daquele apoio daquela empresa para poder fazer minha transformação que preciso executar dentro da minha empresa. E a startup, muitas vezes não. Ela está trazendo uma coisa inovadora, uma coisa que não existia no mercado. Ela não está trazendo um pão da padaria. Isso. Então, assim, o marketing não é só a venda do produto, é a educação do mercado. Então, a RD Station é o melhor exemplo disso. Eles, durante um ano, fizeram blog todos os dias para explicar o que era inbound marketing para depois vender inbound marketing. Hoje é lindo, né? Falar que a RD fez isso, mas imagina um ano e meio sem faturar nada, gerando conteúdo para um mercado que ninguém sabia o que era inbound, talvez no Brasil antes da RD de uma forma tão aberta como sabe hoje, ou sabe pesquisar. Então, é uma educação que é feita para o mercado para depois vender o produto. E quanto antes começar a educação, vocês que já trabalharam com marketing, com agência, sabem? Entra no SEO, quem tá falando. Tipo, eu preciso, quanto mais tempo eu tô falando, mais vão me achar, mais eu vou ser autoridade, e aí sim eu posso vender pro meu produto, porque eu já expliquei tudo que eles precisavam saber. Claro. Então o marketing, ele tem entrado desde o começo, porque eu preciso explicar o que eu vou fazer e o que o meu mercado quer saber. E o cara de marketing é chato. É. Se vocês contratarem uma agência ou um cara de marketing que não é chato, troca. No meu caso, eu contratei ele. Então, mas o nosso papel é falar, cara, isso aqui o teu cliente não vai comprar, isso aqui vai comprar, vamos testar, vamos ver rápido. E hoje a tecnologia permite isso numa velocidade incrível, que é com gestão de dados, com acompanhamento de métricas, e investe um pouquinho aqui, coloca esse pouquinho para um público, gasta R$100 no Instagram e vê como é que reage. Não, e tem um ponto bem legal, assim, que você falou, vocês comentaram desde o começo, né, a posição do cara do marketing, e o cara do marketing ser chato, né, e atuar junto com o CTO, é porque isso vai gerar um atrito, né, a gente sabe que o cara de tecnologia, ele quer que uma coisa funcione, não importa se tá bonito, se as pessoas gostaram, não, tu clicou, funcionou, cumpri minha missão, a parada tá entregando o que prometeu. E o cara do marketing, ele quer que as pessoas se apaixonem por aquilo, ele quer que o cara olhe e fale, meu Deus, que coisa incrível. É a narrativa, né? E por que a Apple é tão boa, né? Porque esse negócio é lindo e funciona muito bem. E é fácil. E é fácil, né? Mas é tudo uma questão de percepção, porque realmente não funciona, né? Só você ter essa percepção. É que só um parênteses, o Ferrari é o Android Boy e o Linux Boy. Pois é. Então esse atrito, né? Essa frição ali no relacionamento vai gerar estresse, mas esse estresse gera aprendizado também, né? Sim. Aí a gente começa a abrir muita frente aqui, eu adoro falar, às vezes. Sim. Mas você tem o marketing de produto e o marketing de serviço. A Apple, a partir do marketing de um produto, ela criou toda uma história linda, super sexy, com produtos lindos e com, na minha opinião, desculpa Ferrari, uma usabilidade muito boa. Sim. Mas esse item, ou o seu Android, eles carregam um status. Sim. Também. Então você colocou na mesa um iPhone, você já liga aquela marca, aquela história, aquela percepção de valor ao Jimmy. Um serviço, por isso a gente rala tanto, é muito difícil você colocar status. Porque não tem um totem para carregar, né? Exatamente. Eu não vou sair falando, pessoal, cheguei aqui, tudo bem? Eu sou cliente da Monk. Oh. Então, não, mas alguns fazem isso, né? Isso aí rola, isso aí rola. A gente quer. Eu ia contra ele aqui, ele ia falar. Não, mas a gente quer ter. Não, mas entra no argumento do começo, assim. Eu tô com a Monk nesse projeto, mas depois acabou ali, morreu. Sim, claro, entendo. Perfeito. Bota a Monk na mesa. Sim. Né? Então, essa questão de status do marketing de produto é muito importante. E tem uma estratégia e um caminho para ser seguido dessa forma. O marketing de serviço é diferente. Você tem que entender o seu propósito de fato, entender o tamanho do mercado que quer te comprar, que pode ser diferente do mercado que você quer que compre. E todos esses detalhes, você fazer isso no começo para um cara que quer vender o sonho dele, é muito difícil. Então, já trabalhei para startups pequenas que têm esse problema, já trabalhei para startups muito grandes, porque aquela história da minha brincadeira, né? Quando é que para de ser startup? Pois é. Startup enorme que fatura milhões e que o fundador está lá ainda. E, de novo, eu admiro todos os fundadores, admiro o Edu muito, que é um super empreendedor, mas tem uma hora que tem que falar assim, eu quero crescer? Quero crescer. Então vamos seguir um caminho diferente daqui para frente. E aí tem que entender e tem que trazer para dentro quem questiona. Quem faz evoluir e quem faz o mercado comprar o que de fato eu quero vender. E se falar assim, não, eu quero um mercado pequeno, meu produto é artesanal, não tem problema nenhum. Porque tem uma questão da expectativa que a gente tem quando a gente olha as pessoas de sucesso, né?
Sim. Eu tenho uma pessoa de sucesso que eu olho, que eu acho incrível, que ele fala de marketing. Eu quero ser daquele tamanho. Eu quero ter 5 milhões de seguidores no YouTube, quero ter uma audiência incrível. Só que às vezes eu não vou chegar ali. Mas o parâmetro que eu quero para a minha vida, para mudar a vida das pessoas, para fazer conteúdo... Não, qual é a minha régua? Então, qual é a régua da empresa? Eu quero ter uma empresa... A gente fala muito, né? Eu quero ter muitos clientes muito grandes? Não quero. Porque eu vou ter que vender o que eu não quero comprar, que é a minha essência apaixonada do fundador. Que aí eu comprei a dele, na verdade. Uhum. Então, essa maturidade para poder dar o movimento certo e ter humildade e maturidade para abrir mão de algumas coisas, para seguir o tamanho que você quer, na paixão que você quer e fazer as escolhas nas encruzilhadas, é muito difícil. E tem que ter aí uma conversa muito aberta entre os sócios, não pode ter vergonha nem preconceito de brigar. Então eu falo, Edu, cada vez a gente vai brigar mais. Ainda bem. O DNA da empresa, no caso, ela tem que achar o DNA, porque na realidade os empreendedores vão fazer isso, né? Eles vão fabricar o sonho deles, que é o filho deles que eles estão criando, que é a empresa. Exatamente. Vai ter muito desse lado, assim. Só que, por outro lado, ele também não pode optar não falar com o mercado, né? Ele pode chegar e dizer assim, cara, não vou comunicar, eu quero deixar o mercado me descobrir de alguma maneira algum dia, quem sabe, também não pode. Então ele tem que buscar um equilíbrio. Pode ser uma estratégia. Hã? Pode ser uma estratégia. Pode. Mas tem que ter, no final da história, tem que ter um porquê. Sim. Então, eu quero ter tantos mil clientes, quero atingir um alcance num podcast de tantas mil pessoas. Tudo que eu estou fazendo aqui tem que contribuir para isso. Não dá para o cara chegar para mim e falar, vamos para lá. Eu tive uma ideia, agora a gente tem que ir para lá. Sim. Ou então tem uma necessidade de venda, eu preciso parar um pouco aqui e falar, eu sou azul, quero falar de amarelo. Cada passo que você dá constrói a sua história. Sim. Então, se você não tem o sentido correto, você nunca vai construir a história do jeito que você quer. Perfeito. Né? E nesse processo de construir história, né, e até acho que é legal, de repente, ouvir Edu nesse sentido, a gente é muito apegado ao negócio, né? O fundador normalmente tem o coração inteiro, porque, cara, basicamente tu entregou a tua vida para aquele negócio, né? Então, quanto isso vale? A tua vida, basicamente, né? Todo empreendimento que eu me envolvo é assim que funciona. E eu acho que é assim que tem que ser. Como é que começou a Monkin, assim, e em que momento... Agora parece que tu tá no momento que vai tá tendo que meio que deixar o filho ir pro mundo, né? Uhum. Talvez, assim. Tendo que trazer mais uns pais. Pois é, exato. Não, mas a Monkin começou dentro da faculdade, dentro da UFSC. Então, dentro das organizações estudantis, eu e a outra fundadora na época, que é a Ju, a gente atendia muito os nossos amigos. Então, ela fazia as artes. Ela atendia, na verdade. Fazia as artes, ela sabia mexer no Photoshop... Fazer as artes dos nossos amigos que tinham time de rugby, que tinham atlética da vida, empresa júnior, a gente começou a fazer e o pessoal começou a pedir arte pra ela. Ela chegou e falou, Du, cara, eu tô sem grana, eu tô tendo que fazer um monte de arte, será que eu não posso cobrar por isso? Eu falei, pode. Aí ela assim, mas eu não tenho coragem de cobrar. Eu falei, deixa comigo, deixa eu cobrar. Então o pessoal ia pedir pra ela, não, agora eu e o Edu, a gente abriu uma empresa, tem que cobrar com ele. Começamos a cobrar dos amigos, começou a virar, porque os nossos amigos começaram a tocar a empresa dos pais, ou começaram a entrar em empresas e começar... Ir pro mercado de trabalho. Ir pro mercado de trabalho, mas uma galera nova, então tipo, eu tava na 5ª fase da faculdade, e a gente falou, cara, tem um negócio aqui, e começamos a oferecer. Ofereci na autoescola que eu fazia, ofereci pra um amigo meu que tava abrindo uma empresa de salgados, que é a salgadaria que tem a Floripa até hoje, assim, foi a primeira identidade que a gente fez, foi da salgadaria. Nossa. E aí a gente ofereceu e a gente foi viajar, no meio das férias da faculdade, assim. Quando a gente falou, a gente é obrigado a voltar pra Floripa. De 5 propostas que a gente ofereceu, os 5 querem fechar. Uma recorrência, assim. A gente, talvez tenha um negócio legal aí. E aí foi que a gente começou a Monkin. Nessa volta pra Floripa, eu abri mão de estágio, fiz estágio no TJ, a Ju fazia bolsa na CNPq da UFSC, de pesquisa. A gente, vamos abrir mão de tudo? Vamos. Então esse dia, a partir dali que a gente fala que a Monkin começou. Então a gente começou a oferecer pro mercado e a UFSC ajudou muito nesse sentido de começar a trazer muita receita pra gente, porque os nossos amigos começaram a ficar mais velhos e começaram a ir pra empresas maiores. Então, uma pessoa que fez uma matéria com a gente foi pra Ambev. E aí ela, cara, tô com um projeto aqui, acho que a Monkin pode pegar, porque eu sei que é rápido, eu sei que vai conseguir resolver o problema pra gente. Fechamos com a Ambev um projeto copo da faculdade. E aí começou a crescer. Hoje a Ambev é nosso principal cliente, já faz 4, 5 anos. A gente tá muito envolvido em inovação. Então a gente fala que é a Ambev que fez que a gente entrasse de fato no mercado de startups. Porque ela falou, pô, vocês estão em Floripa, eu quero que vocês me ajudem a falar com as startups de Floripa. Sim. Gostei, agora eu quero que vocês me ajudem a falar com as startups de São Paulo. Agora eu quero falar com o mundo. Então começou a crescer e eles começaram a crescer muito e a gente foi. Então a Monkin foi nessa linha, começou, depois teve mudanças, a gente começou a crescer, hoje a gente tá quase 40 pessoas dentro da Monkin, redator, social media, toda a frente. A gente fala que é uma startup mesmo agências porque a gente atua muito no modelo de startup, a gente cria alguns produtos pro mercado e a gente
tem metodologias ágeis para fazer os projetos. E aí começou, então, a Monk ficou nesse momento. Há 1 ano e meio atrás, eu falei, quero ir para... Vou dar voos mais altos, né? Quero sair da bolha de Floripa, vou para São Paulo. E aí eu conheci o Terra como cliente, tá? Como cliente. E aí começamos, quer contar essa parte da história que a gente conheceu? Aí que o Terra chegou, ainda não era. Em que momento o Terra se torna um pai, não um pai? O pessoal me chama de macaco velho lá. Né? boa. Mas eu era cliente, eu trabalhava como CMO as a Service em 2 startups. E aí a gente fechou um acordo com a Ambev, numa dessas startups, e o Edu já estava com a Ambev, eu não sabia. Aí um belo dia, a gente foi passar o briefing da campanha junto com a Ambev, abriu a tela, Ambev, Terra, com o cliente, e o Eduardo, que eu nunca tinha visto na vida. O cara da Ambev chegou e falou, esse é o Eduardo, ele é da Monk, ele vai trabalhar com vocês. E a gente se conheceu ali. Sim. Não fazia ideia quem era, não sabia quem era a Monk, ele também não sabia quem eu era. Eu tinha ficado com o pé atrás, falei, um cara de marketing vai entrar aqui, cara chato. Cara chato. Exatamente. É isso aí. Mas aí, tudo na vida é reflexo do que você faz, né? Então, o jeito que eu tratei o Edu, o jeito que ele me tratou, o jeito que a gente trocou durante aquele trabalho, acabou trazendo diversão e qualidade. Porque nenhuma reunião era chata, a gente tinha um clima incrível entre todos, tinham reuniões muito grandes, com pessoas muito grandes e empresas grandes, e a gente trazia o mesmo clima para essas reuniões. Então todo mundo queria participar das reuniões. Sim. Era muito legal. E aí que eu comecei a ver o jeito que o Edu trabalhava, ele começou a ver o jeito que eu trabalhava, que é muito parecido com isso. Acho que a gente está descontraindo o podcast também, talvez claro. Vocês estejam bebendo um pouquinho dessa fonte também, que eu acho legal, e trazendo para a gente. E a gente começou a trabalhar nesse clima, com criatividade, com ideias diferentes, porque uma das coisas de inovação que a gente fala é o mercado de publicidade trabalha muito em cima de formato. Então eu tenho televisão de 30 segundos, tenho rádio de 30 segundos, eu tenho banner de internet, eu tenho carrossel das redes sociais. Tem as caixinhas para preencher. Então eu tenho uma mensagem, a gente estava falando antes de ligar que é muito ligado em vaidade e prêmios, né? Eu quero ganhar um prêmio com essa embalagem. E a gente olha muito para negócio. E eu sentia muito falta disso quando eu era uma marca, um cliente. Não adianta você olhar para algo que seja muito criativo e que chame muito a atenção. Isso é legal, isso é importante. Mas eu preciso vender mais, eu preciso ter mais alcance, eu preciso... Não importa a meta. Então, ouvir o cliente na primeira entrevista que a gente faz, na primeira proposta comercial que a gente faz, para a gente é essencial. Porque eu quero saber como eu faço a sua paixão de startup acontecer. Sim. E eu não me prendo em formatos, a mão que não se prende em formatos. Ela se prende no que eu preciso fazer de solução, que aí eu tenho experiência, ou eu tenho experiência, a gente tem experiência, para fazer a sua paixão acontecer, o seu negócio acontecer. Legal isso. E aí não importa o formato, a gente vai fazer a gente está fazendo um evento no Rio hoje para um cliente, a gente faz podcast, a gente entende e é fã de podcast como um meio para a gente. Claro. Nesse projeto que a gente fez junto, a gente fez carro de som. A gente falou, vamos testar carro de som? Vamos. A gente botou carro de som na cidade que a gente pegou e foi legal pra caramba. É o carro do ovo passando na sua rua. Era isso. Baixa o aplicativo tal, pra conseguir desconto no supermercado. Era isso. Exatamente. Sim. Então, conhecer a essência, conhecer o sonho e colocar a sua melhor coisa, né, o seu sonho, a serviço disso, é um ganha-ganha infinito. O desafio que eu vejo desse lado é, tipo, a gente pode fazer um processo de interpretação, essa anamnese, de chegar e fazer uma interpretação do cliente, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ajudar o empresário a construir a sua narrativa, né? Construir a sua história. Por isso que eu puxo o lado da narrativa. Porque, na verdade, o que as pessoas ficam muito ligadas, né, com respeito a uma história que está sendo contada, ou seja verdadeira ou falsa, ou que seja. A gente tem até aqueles casos de histórias totalmente falsas de um picolé, não tem uma história... Tem. E achei engraçado porque, na verdade, a gente, como startupeiro, vai montar uma empresa, coisa parecida, a gente quer vender uma imagem que a gente é uma empresa grande, consolidada e coisa parecida com um produto estabelecido, que não tem nenhuma história por trás, que o produto é perfeito. Exatamente aquilo que é o legal que uma startup teria, que é uma jornada de desempenho, de desafios, de aprendizado e coisa parecida, a gente não quer transparecer. E a gente tenta esconder. E, ao mesmo tempo, aí eu vou falar com um profissional de marketing, aí fica fazendo uma linguagem como se fosse uma empresa grande. Enquanto, ao mesmo tempo, tu devia estar aprendendo a chegar assim, cara, mostra teu coração, mostra teu lado.
Eu até quero aproveitar o teu gancho, Ferrari, porque até pro Terra isso, porque assim, você tem uma experiência em grandes empresas. E em grandes empresas, a linguagem que funciona é essa que o Ferrari tá falando ali. É o desafio achar um porta-voz que consiga dar uma emoção. É uma máquina, né? Meio que tu preenche uma peça daquele quebra-cabeça ali completo e etc. Nas startups existe a oportunidade de fazer uma coisa muito mais artesanal. E é isso que o empreendedor às vezes não enxerga o valor que isso tem, porque ele quer parecer grande. Qual é a diferença de ambiente que você enxerga assim entre esses dois contextos? A minha carreira, eu tenho muito orgulho dela. E ela foi em empresas grandes até 2019. Eu empreendi algumas vezes, mas foi em empresas grandes até 2019. E chega uma hora que você vai crescendo na pirâmide, o seu cargo vai subindo, a sua visibilidade vai subindo, e você começa a lutar por um espaço que é cada vez menor. Sim. Então, quantos gerentes de marketing tem no Brasil? Milhares. Quantos superintendentes? Poucos milhares. Quantos CMOs tem? Centenas, talvez. E aí você começa a brigar por aquele espaço com pessoas muito qualificadas por lugares que são muito escassos, exatamente. Só que quando eu comecei a trabalhar com startup, eu falei, cara, eu comecei a dar palestra. Eu tenho também um outro negócio que é de lançamento de infoproduto. E com infoproduto, você vê a vida do seu cliente, né? Você vê a vida do brasileiro, você vê a vida de quem está do seu lado, você muda a vida de muitas pessoas. E aí eu tenho, um dos cursos que a gente tem é de gestão de consultório de dentista e Invisalign, aquele aparelho famoso. E aí quando eu comecei a palestrar para essa turma e para outras turmas, com o linguajar que vocês estão falando aqui, o pessoal não entendia, eu falei, cara, eu tenho que parar de mirar lá em cima, que eu vou brigar por um lugar que não me dá prazer, que é uma briga mesmo, muita vaidade. Total. Que eu não me encaixo nisso. E eu vou poder falar com muito mais gente, e o que eu faço vai mudar a vida de muito mais gente. Então eu consegui voltar para falar o português mais coloquial, e foi muito bom para mim rever tudo que eu tenho, que eu aprendi, e saber colocar isso de uma forma menos complexa, que foi o que você falou, Ferrari. E para mim isso é muito importante. Aí você tem uma identificação imediata com quem precisa ouvir e nunca entendeu. Então, para mim, isso foi uma mudança gigante de perspectiva. Isso é recente. Então, o que eu estou falando aqui tem... A primeira proposta que quando o Terra chegou na mão, que de fato, assim, beleza, vamos trabalhar junto, vamos. Depois de um almoço e tal, vamos trabalhar junto, vamos. Ele veio, deixa eu montar uma proposta. E querendo ou não, o Terra é um cara do mercado, muito do mercado, assim, entende bastante, tem pra caramba de marketing. E a gente foi montar uma proposta pra uma startup. Não é uma startup tão grande. E ele falou, cara, vamos fazer um diagnóstico gigante, um plano de ação. Eu falei, cara, tá certo, isso é perfeito, seria o plano perfeito. Só que eles não têm tempo pra isso, eles não têm dinheiro e eles não precisam disso agora. Verdade. A gente não tá fazendo uma campanha pra Ambev, pra Brahma, que, nossa, vai ter que fazer pra falar com milhões. Cara, eles precisam de um negócio rápido, com objetivo, cirúrgico, prático, ali. Cirúrgico. Aí eu lembro que ele falou, cara, talvez eu tô querendo fazer o produto perfeito pro cliente que não quer esse produto perfeito. A gente falou, cara, aí mudou muito o nosso comportamento e aí ele começou a me puxar em outras frentes também. Ó, beleza, tem coisa, isso aqui a gente precisa botar. Sim. Isso aqui a gente precisa fazer. E foi muito legal essa troca, porque ele conseguiu... Cara, a gente vai pra reunião, a gente vai pra reunião com startup principalmente, os caras saem da reunião, nossa, vamos fazer, a ideia de você é muito boa, a gente aumenta a gente vai pro projeto de X, os caras, a gente oferece 2X porque eles queriam, nossa, vamos porque eu vi um futuro aqui. Que eu entendi, né? Que eu entendi que o marketing faz sentido. Então, isso foi uma mudança que a gente viu e o mercado precisava, sabe? Eu acho que as grandes agências estão atendendo esses grandes clientes, as pequenas agências às vezes não entregam e são só um fazedor de post, que a gente não quer ser isso e nem ser o grande. Só que as startups ficavam nesse meio campo onde, pô, as startups tem que fazer nosso plano que a gente fez com eles quando o Terra era cliente, foi um plano de 3 meses. Isso que as startups a gente vai ter que contratar. Claro. Não é um plano recorrente, um contrato de 12 meses. Que é o que as agências estão oferecendo para as startups. Mas, minha experiência, tá? Eu montei uma empresa com meu sócio, eu perfil mais técnico, ele com perfil mais comercial, ele é bom vendedor pra caramba, assim, mas ele também não é um cara de comunicação. Então ele é muito bom para 1 a 1, mas é muito, 1 para N é muito difícil para ele, assim, ele não tinha uma experiência prática sobre esse ponto de vista. Então a gente pedia ajuda, como é que é mercado, contratar assessoria de marketing, pessoas para fazer postagem na rede social, coisa parecida. Mesmo problema da contabilidade, a gente também não entendia nada de contabilidade, contratava um assessor de contabilidade, fazia um monte de merda na contabilidade, porque a gente não sabia o que estava pedindo, né? Exatamente. Então cai na mesma situação, a gente na realidade a gente passa como startupeiro, a gente montando uma empresa,
desesperado para aprender sobre determinadas coisas e os nossos pequenos ajustes que a gente precisa fazer vão fazer uns saltos absurdos de ajuste porque são, digamos, uma dica pontual, um apoio pontual, ou na contabilidade, ou na comunicação, ou coisa parecida, vão fazer uma transformação gigantesca. Por isso que a gente não precisa de um problema, resolver o problema inteiro, a gente precisa resolver um problema gritante que esteja na frente naquele momento. Eu acho que é o grande desafio de achar esse negócio. Só que a gente precisa ter um ponto de contato, alguma coisa que faça desenvolver uma relação de empatia entre os profissionais, ou seja, de contabilidade, ou seja, de marketing, ou seja, de qualquer outra área, que faça esse processo de ajudar o empresário e o negócio chegar e se posicionar, né? Então a gente está falando aqui a questão de construir narrativas, por exemplo, como é que a gente ajuda essa empresa a fabricar essas narrativas? Acho que o desafio é esse, né? De chegar e sair dessas caixinhas que a gente está acostumado e fazer exatamente a transformação que está buscando no mercado. Eu acho que faz o papel do marketing da pessoa ser mais proativa, sabe? Acho que daí entra naquela diferença de ser o fazedor de post. Não, eu vou ser o cara que eu vou... Ferrari, quem tá precisando? Vamos fazer isso aqui, olha só quem viu no mercado. E essa é uma dificuldade que talvez o mercado tem, pelo tamanho, talvez, pelo como sempre foi, né? A gente tá mudando o jeito como se faz marketing. E tem um lado, né, cara, que assim, o marketing, na minha visão, ele é algo simples. E quando eu digo simples, não é que ele é fácil. O simples fato de você entender bem o que o cliente precisa, quem ele quer alcançar, e construir uma mensagem adequada para levar uma coisa de um lado para o outro, é o propósito. E muitas vezes, esse feeling, né, essa coisa que a gente sente quando olha e fala, cara, é por aqui que tem que ir, muitas vezes é o caminho verdadeiro que a gente tem que seguir, aí a gente acaba dando volta e aplicando um monte de instrumentos que na verdade acabam empilhando mais, confundindo mais do que realmente alcançando aquele e não objetivo, transforma né? o empresário, né? Esse é o ponto. Por exemplo, a gente ajudou vários consultores, coisa parecida, a tentar trabalhar esse lado de comunicação. A gente chamava aqui, vamos produzir um podcast, vamos, não sei o que, é legal. Chamava a pessoa, e a pessoa não trabalhava aquele lado de chegar e trabalhar o tema, fazer as perguntas adequadas, fazer o conteúdo ficar interessante. Ele não tinha essa habilidade, ele não se engajava. Assumia o papel do host, né? A gente enfrentou muito esse desafio de pegar um consultor, assim, um cara ou uma consultora. A gente teve vários clientes, assim, que... Potencial brilhante, assim, aquele cara que tem muito conhecimento, é o expert nos infoprodutos, né? Imagina você pegar um expert, por exemplo, e o cara é muito bom, só que não conseguia acertar ali, encaixar pra assumir, não, agora eu tenho que me tornar um comunicador, eu tenho que me conectar com pessoas, estar preocupado em construir isso. E essa vontade do fundador também é muito importante, né? Porque tu não fabrica do nada, né? Não tem como fazer isso. É porque não é só vontade que resolve, né? Sim. Se fosse isso, botava torcedor pra jogar. Como é que é boa vontade, o mundo está cheio, né? Exatamente. Mas botava os torcedores pra jogar pelos times, não ia todo mundo ser campeão o ano inteiro. Sim. Mas é o desafio, né? Porque na verdade é que a gente fala da questão do porta-voz, né? Eu acho que tem muito esse lado, né? Pro suporte para narrativa, você precisa de um porta-voz, uma pessoa fazendo a conta da Mas história. tem uma questão de dom também. Se a pessoa não sabe falar, você pode ensinar, pode melhorar, pode evoluir muito. Mas se o propósito daquele cara é ser um comunicador muito, 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 muito famoso ou competente ou que seja, ele não tem o dom. Bem mais difícil. A não ser que ele faça o que a gente falou antes, que é entender o tamanho que ele tem que ter. Então eu falo para um público, e a internet permite você hoje falar para um público específico, que talvez ache curioso a minha forma de passar o meu conteúdo. E aí, de novo, é a expectativa, né? Eu tenho que falar para esse grupo deste tamanho, porque é o cara que gosta do que eu tenho para falar, do jeito que eu tenho que falar. E quando eu falei, né, do mar ser simples e ao mesmo tempo também da vontade do fundador, é claro que se isso não tiver um direcionamento técnico, né, a coisa não acontece. E é também, talvez, o papel de um profissional de comunicação enxergar naquele cara ali, naquele cliente, onde ele ganha o jogo, né? Qual que é a melhor potencialidade dele. E tem um problema, né? O Terra fala muito isso, que em época de Copa do Mundo ainda, treinador de futebol, treinador de seleção brasileira e gerente de marketing, todo mundo acha que é, né? É isso aí. Então isso é diferente da contabilidade. Contabilidade você não tem conhecimento técnico e nem consegue ver no dia a dia. Sim. Mas o marketing, sim, a peça no Instagram, o vídeo, a campanha, você tá vendo. Então, todo mundo dá pitaco em marketing, todo mundo acha que sabe pra caramba. Não vou pagar mais pra aquele cara lá, porque eu sei, eu posso contratar um freela aqui pra fazer exato. Eu tenho Canva aqui no celular. Ou meu sobrinho cara, faz. Contabilidade não é trivial não, cara. Como é que é? Contabilidade é dificílimo. Cara. Exatamente, assim, é diferente de marketing, que eu tive uma resposta do escritório de contabilidade falou que assim, por que tu não dissesse que eu tava fazendo errado, assim? Porque não tinha ninguém na empresa que escutaria o que eu tava falando. Tipo assim, literalmente ela desistiu de falar comigo. Os empresários, no caso. Desistiu de falar com os empresários porque disse que não valia a pena. Não tinha como fazer isso. Eu vou usar um caso pessoal, que é o meu filho. Meu filho é de exatas.
Ele está se formando em atuariais. Então, um cara, cabeção, porra, muito inteligente, muito focado em números. E eu sou falador, minha filha é faladora, e ele vive numa casa de faladores. E aí, conversando não sei o quê, aí puxa, Bruno, vem pra cá, faz isso, faz aquilo, vai lá e fala com não sei quem. E ele, cara, me deixa no meu mundo. E eu não percebia isso. Aí um belo dia ele chegou pra mim, depois de 300 vezes a gente falando, Bruno, vai lá e conversa com a pessoa. Ele falou assim, gente, é muito difícil viver com vocês. Aí eu, por quê, filho? Porque eu sou mais calmo, vocês dois são protagonistas. Ele falou do jeito dele, mas ele queria dizer isso, que são protagonistas. E eu sou feliz no meu canto. Então essa questão do dom, essa questão de entender as diferenças de cada um e saber essa complementariedade, a gente exerce muito isso na Monk. Vamos botar para fazer as coisas que as pessoas são boas. Se ele quiser fazer uma coisa diferente, a gente investe, mas os dois estão comprando o risco. Claro. E o risco tem que estar claro. Mas esse é o desafio, porque muitas vezes uma startup precisa de uma habilidade de comunicação que a gente vai ter que puxar de algum jeito, né? Senão o negócio não vai acontecer. Traz para perto. E hoje cada vez mais, né? Não tem, hoje é muito difícil um empreendedor ser muito bem sucedido no negócio dele se ele não tiver a área de comunicação desenvolvida. Ele precisa resolver isso. Hoje em dia, principalmente, né? Digamos, tem um Instagramzinho lá fazendo acontecer alguma coisa, vai ficar insuportável, né? Para o negócio acontecer. Eu vou falar um negócio talvez polêmico, mas um marketing bem feito é melhor do que o melhor produto do mundo, né? Tem um monte de empresa que tem um marketing lindo que vende pra caramba muito mais do que um produto perfeito. Tem até documentário na Netflix, mas que é aquele Fire Festival lá, né? Tem vários cases do que o marketing é capaz de fazer contando uma boa história. Exatamente. Inclusive, eu acredito que o nosso principal problema aqui da nossa região aqui da CAT, da região da Santa Catarina, a gente tem uma história muito boa de empreendedores fortes e coisa parecida que são low profiles, né? Que não aparecem muito, que não apresentam muito. Então não tem essa muita habilidade de comunicação e tentam fazer uma apresentação sempre envergonhada do que estão construindo. Eu acho que é um problema de, talvez, um senso que não merece, né? De não merecimento. Né? É difícil furar a bolha, né? De Floripa, assim. Até eu ter assim, cara, vamos chamar alguém pro nosso podcast pra falar aqui, um cara muito grande de Floripa. Eu comecei a pensar, pô, não tem tantos empreendedores que a gente sabe de cara assim. O pior é que a gente chamou uma tonelada deles, mas a maior parte deles tem perfil low profile, por incrível que pareça. Caramba. E são caras que, assim, tem nível de grandes empresários de São Paulo, por exemplo, até estão também no mercado de São Paulo, vêm e voltam. Mas eu acho que é uma questão cultural também, cara, é de contexto, né, de mercado. Isso que tu falou do empreendedor olhar e falar, meu sobrinho faz isso, eu consigo resolver de qualquer maneira. Foi uma dor que eu sempre senti durante a minha vida toda e sinto até hoje, porque realmente você encontrar do outro lado alguém que enxerga o que você está dizendo e que valoriza isso, entende isso na magnitude que precisa entender, é difícil, né? E isso é muito frustrante. O profissional dessa área tem um desafio grande de manter a peteca voando assim, não... Eu vi um exemplo que é brilhante outro dia. Porque assim, todo mundo tem que respeitar o seu valor. Se eu faço um trabalho que custa R$10, se você chegar para mim e falar, eu pago R$1, é meio desrespeitoso. Sim. Porque assim, se eu te cobrei 10 e você me ofereceu 1 e eu aceitei, eu tô querendo te enganar. Porque o meu trabalho vale 1, não vale 10. Exato. Agora, se você sabe disso e você me oferece 1, menor condição. Então, você extrapolando aqui para um outro segmento, né? Você fala, quero viajar para a Europa. Beleza. A passagem de avião tá cara, né? Então você pode ser um piloto mais barato. Você investiria colocar sua família num avião. Um aviãozinho sem manutenção, uma coisa assim. Não precisa, essa parte aqui não precisa não. Tipo a roda, 3 funcionam. Então a gente tem que extrapolar, porque às vezes as pessoas te pedem coisa e você fala, cara, será que eu tô errado em dizer não? Não tô errado. E a gente se cutuca muito sobre isso, porque a gente vai colocar um preço às vezes, e a gente no começo falava assim, putz, mas não sei se vai fechar. Cara, se a gente não pode cobrar disso da pessoa que está buscando o nosso trabalho e depende do nosso trabalho, nesse momento essa pessoa não está podendo contratar nosso serviço. Usa isso para um carro, usa isso para um jantar. Você não vai comprar um carro que você não pode. E aí botar um piloto que... Depende da entrega que você está buscando, né? No caso, digamos, eu entendo que o valor que eu vou ser acrescentado nesse processo como um todo é determinado valor. E eu não tenho como fazer uma entrega que não faz sentido, que eu não tenho a paixão para executar, né? Não faz sentido vender uma coisa que não faz sentido para ti. E uma resposta que a gente passa muito tempo tentando encontrar beleza, né? Tem esse posicionamento, que é um posicionamento que tem total lógica,
E aí, do outro lado, por dentro, tu como empreendedor fala, tá, mas ao mesmo tempo eu preciso viabilizar o meu negócio. Sim. Então eu tenho que equilibrar essa decisão. Só que aí, ou talvez o caminho seja, então talvez eu tô oferecendo meu trabalho pro público errado. Eu preciso procurar o meu público certo. Exatamente. E a percepção do cliente muda, assim, você falou, pô, é ruim porque o cara fala do sobrinho, essa questão, ele não vê. Mas com o tempo, acho que os caras vão percebendo, e aí a gente precisa criar uma autoridade aqui. Não adianta eu chegar e cobrar, sei lá, um serviço de 100 mil reais. Sim. Se eu não tenho histórico pra isso, eu não sei fazer. Então eu começo a criar uma maturidade dentro de casa. Até o Terra tem me ensinado muito isso, sim, porque eu era muito, vou viabilizar o negócio, vou botar cliente pra dentro. Pô, o cliente pode pagar R$1.000, pô, vamos viabilizar pra fechar por 1.000? Cara, vai dar 6 meses e ele vai olhar e falar, pô, o serviço não tá legal. Sim. Mas não tá legal porque eu não tô conseguindo me envolver, porque eu não consigo trabalhar com 20 clientes que pagam R$200, eu não vou ter tempo, não vai ser caro. Então eu tenho que pensar lá na frente. Cara, se eu fechar um negócio por R$1.000 agora, o cara vai começar a dar prejuízo, ou o cara vai sair puto com a gente, vai falar mal da gente pro mercado todo. E o pior de tudo, né, de R$1.000 sempre dá muito mais trabalho do que o de 100 mil, né? Muito, sabe por quê? Sabe por quê? Porque R$1.000 pra ele é muito. Quem paga 100 mil talvez não é tanto, né? Não, todo mundo tem que saber o tamanho, né? Porque às vezes a gente fala R$1.000. R$1.000 para um funcionário, para um profissional liberal que está começando a carreira, faz diferença. Ele está procurando no lugar errado. Ele quer comprar um carro, foi na BMW, e ele não pode pagar uma BMW. Então ele tem que entender o quanto ele pode e achar alguém que dê a melhor solução para o tamanho dele hoje. Aí vem a questão da ambição sempre, né? Ambição e maturidade. Porque maturidade te ajuda a entender onde você está e o tamanho que você tem. E a ambição joga lá na frente para você correr atrás. Então, esse blend para startup, para o cara que é mais jovem, é muito difícil. Você tem que viver para aprender. Para posicionar as propostas e coisa parecida. Achei muito bacana esse seu comentário. Eu tinha uma frase que eu sempre fazia lá na empresa que eu falava o seguinte: todo cliente começa errado e termina errado. Assim, eu achava engraçado que era fatal, assim. A pessoa começava a gozar da minha cara, porque tipo assim, deu merda, né? Deu, né? E lá no começo não deu merda, também tinha dado merda. É tão engraçado como uma coisa com a minha. Então, ó, quando você é funcionário, muitas vezes você sabe que vai dar merda, fala que vai dar merda e faz porque alguém mandou. E você é demitido porque você fez merda. Sim, exato. Quando é o teu negócio e você aprendeu isso, você tem que aprender a dizer não. E a gente já recusou, eu vou falar por mim, eu já recusei cliente, porque ele falou, eu preciso que você faça as redes sociais para mim, eu posso pagar 5 mil. Aí eu falei, cara, você não tem que fazer rede social agora. Você tem que cuidar de outra coisa. Não, mas eu quero porque eu vi, eu quero porque eu vi, eu quero porque eu vi. Se eu aceitar, no final ele vai falar, por que você fez? Exato. E eu não posso falar que eu avisei. É sacanagem. Exato. Sim. Né? Então eu falo, cara, o dia que você quiser entender o que você precisa, a gente troca uma ideia sem compromisso. O dia que você puder fazer o que você precisa, você pode me contratar. Agora, não chega com formatos prontos, que é o que eu tanto critico, porque muitas vezes você está vendendo, você está colocando dinheiro na frente, para você ganhar dinheiro, para você viabilizar o seu negócio, mas você está deixando alguém se ferrar por causa disso. E esse princípio a gente cuida muito. Não adianta... Cada vez mais, né? Porque não botar lixo para dentro da empresa, isso que eu acho que é o problema. Não, nem lixo, é a vida do cara. Não, entendo, mas botar cliente ruim dentro da empresa, tá botando lixo dentro da empresa. Sim, tu vai ter que lidar com aquilo, né? Sim, esse problema. E a frustração dele é do tamanho de um cara de 1 milhão, porque ele tem 1.000. E 1.000 para ele é 1 milhão. Sim. É que é quase inimaginável tu recusar um cliente, né? Mas tu precisa ter muita maturidade para entender o custo daquele cliente, na verdade, né? Não, e hoje eu acho que o marketing, e aí é talvez uma dificuldade do mercado, uma dificuldade das agências, a gente não gosta de chamar de agência, a gente até fala, né? Cara, essa é a questão dos produtos prontos, das prateleiras. Eu vendi 5 posts pra vocês, eu vou morrer abraçado naqueles 5 posts, porque foi aquilo combinado. Dia do dentista tá aí, né? É verdade. Bom, vamos sentar com o cara, a gente tem feito isso muito agora com os principais clientes ou com os clientes grandes que tem pra entrar. O que a gente pode fazer aqui? E não é fechado ao contrato, não é aquele contrato de vamos fazer um contrato que vai ser essa entrega. Não, vamos reaver. O que o marketing de vocês precisa hoje? Eu vou ser mais proativo, vou ser mais estratégico e vou entregar um valor. E eu consigo transformar o 1.000, vamos comprar de 1.000. Cara, em 5 mil, em 6 mil, porque eu entreguei valor, eu consigo ter resultado. Pra qualquer pessoa que eu falar, cara, se tu investir aqui 5 mil reais em mídia paga, eu vou te trazer 15 mil. O cara ele vai conseguir os 5 mil reais. Sim. Eu não Isso tenho uma dúvida. política nossa, relativamente nova. Nova. Que eu volto a cada 6 meses, a cada ano no cliente, falo assim, vamos ver se o que eu te vendi ano passado é o que você tem que comprar hoje?
Interessante, legal isso. Porque às vezes eu já fiz todo o trabalho de consolidar o Instagram de alguém. Eu não tenho que ficar consolidando o resto da vida, né? Sim. Tem que agora usar e partir para um alcance maior em um outro meio. E o que vocês entendem como esse processo de comunicar, digamos, pelo Instagram? A gente fala sobre bastante essa questão de fazer alguma coisa que provoca engajamento, né? Tipo, ele tá zoando aqui da questão de fazer, o dia do dentista, não sei o quê. Que, obviamente, a gente sabe que isso não vai provocar engajamento porque como é que é lugar comum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que chegar em cada meio, né? Tem uma forma de comunicar, tem uma estratégia, tem um lado da narrativa. Como é que vocês estão vendo esse lado de chegar e fazer um conteúdo que provoque engajamento, provoque conversão futuramente? Acho que, falando primeiro do Instagram ali, acho que pensar em tudo como um canal de comunicação que vai ser um canal de venda. Então, acho que o engajamento e o trabalho da força, por exemplo, que o Instagram da vida, pensar nele como uma distribuição, sabe? Você não pode pensar nele como ponto final de conversão nunca, porque você vai quebrar. O Instagram daqui a pouco vai começar a cobrar um valor, vai ter que cobrar agora só post impulsionado com mais de R$1.000, vai quebrar o negócio. Então, o engajamento ele tem que ser visto muito como topo do funil, totalmente como vou aparecer para o mercado, vou mostrar que eu sou autoridade para levar para um site para conversão e olhar todos os canais. E olhar quem está consumindo aquilo, né? Eduardo, o que é o topo do funil? O que é o topo do funil? São pessoas que não me conhecem, pode ser? Pode. São pessoas que não me conhecem. Eu chamo de processo de descoberta também. Aparecendo o Rodrigo Terra CMO lá em cima, brigando com os caras. Fala pra galera. Não, acho que o engajamento, o Instagram, o TikTok, o próprio Facebook, que não morreu o Facebook, tá, pessoal? Não morreu. Podem continuar postando no Facebook e vai ter um retorno legal. A mídia paga tá lá ainda. Eu não acredito na morte no Facebook. Assim, acho que ainda principais canais de conversão de alguns clientes meus ainda estão no Facebook, mesmo uma bolha não usando. E é mais barato, porque as pessoas não acreditam mais também. Então, tá aí fazer. Mas acho que trabalhar o topo do funil, que é esse engajamento, é não pensar só em venda, sabe? Usa o Instagram pra ensinar alguém. Pra pegar um corte desse podcast aqui e botar lá, sem focar em vender. Às vezes o cara quer fazer, nossa, eu vou fazer, não vou focar em venda. O Instagram ele não é uma venda que vai acontecer hoje. Ele vai ser uma venda que vai acontecer a longo prazo. Aí tem um lado da autoridade, que eu acho que é um elemento que você está trabalhando. Tem um lado também que é de chegar e de contar uma história interessante, de chegar e contar alguma coisa que acrescente. A gente fala da questão do lado de ou te entretém ou te ensine, né? Tem que chegar e fazer algum tipo de elemento de informação que faça você chegar e transforme a pessoa de alguma maneira. Causa uma transformação, né? O Terry me ensinou até sobre esse formato que é do infoproduto, né? Que acho que o infoproduto, que é a melhor galera hoje que faz conteúdo, que é a galera que vende e ganha dinheiro pesado com isso, eles não ficam vendendo. Eles vendem quando você foi pro meio do funil, com a pessoa que já te conhece. Exato, já tá já sabe um pouquinho do problema. Já sai da descoberta. E aí começa a falar, e aí começa a vender e começa a contar a história, pra transformar alguma coisa. O dentista vai fazer um curso pro dentista, como ele falou. Comecei lá falando de por que eu sou dentista. Depois, já usou Invisalign, e agora eu vou vender um curso de como eu sou diferente. Por que eu sou diferente. É legal isso, cara. A gente teve um papo aqui no Jogando pra Plateia, com o pessoal do Mochacho Burritos, né? E aí, num determinado momento, eles contaram a história, né? Uma das lendas do porquê o nome é burrito. E aí, esse corte foi olhar pro nosso Shorts e Reels. E o mais interessante é que tem vários amigos meus que toda semana eu encontro alguém, o pessoal vem contar pra mim como é que o burrito surgiu. Porque acabou vendo esse corte. E aí, depois fala, realmente eu vi, eu mostro isso aqui, isso aqui que eu vi, então, é lá do Jogando pra Plateia. É que nem que você quando você tuita e o teu Twitter volta pra você. Exato, daí eu falo... Já aconteceu isso comigo uma vez, eu fiquei super feliz. Sim, é legal isso, né, cara? Aí esses dias minha mãe veio pra mim toda animada. Rodrigo, olha só, eu descobri aqui, porque eu gosto de comida mexicana, né, todo mundo sabe disso, daí ela chegou e veio contar a história pra mim. Aí deixa ela contar, até eu falei, tu viu isso aqui? Vi. Maravilhoso. Então, na verdade, eles são uma empresa de burritos, um restaurante, só que contaram uma história que entregou um valor, é um entretenimento, algo que construiu uma atmosfera lúdica e se associou ali naquele processo. E pra gente, talvez é muito fácil, que a gente é esse meio de comunicação. Então vocês estão fazendo podcast, a gente faz um podcast, então gerar conteúdo é natural. Mas pro empreendedor, lá na ponta, falar assim, eu vou dar uma dica de como escovar os dentes, vou voltar pro dentista. Ao invés disso, eu podia falar assim, clareamento com 50% de desconto, ou sei lá. Não pode fazer isso, mas seguindo a linha do burrito. Ao invés de fazer um post como o burrito nasceu, ele vai fazer hoje promoção toda sexta-feira. Cara, isso não engaja. Ninguém vai seguir o teu Instagram porque você tá fazendo promoção. Vai seguir o Instagram, o cara ele ensinou sobre burrito, né? Mas isso é mais louco. Mas viu o troço engraçado que aconteceu na prática, né? Nessa história que você contando. Ele fez literalmente uma narrativa e contou pra mim e pra ti, né? Que a gente tava na frente dele, contando essa história pra gente. Só que ele não teria capacidade de fazer isso para as redes sociais. Tipo, literalmente no mindset dele, a rede social não serve pra isso.
Sim. A gente literalmente pegou o que a gente conversou aqui dentro e botou na rede social. Uhum. E para ele é uma coisa transformadora. Sim. É louco tu pensar sobre esse ponto de vista de chegar e dizer assim, o que o mercado está buscando é exatamente aquilo que ele poderia fazer e não está fazendo, simplesmente porque ele não correu atrás, não aprendeu que isso era necessário. Acho que tem muita oportunidade, né? Você está falando aqui, às vezes a solução está do seu lado e você não está olhando para ela. Sim. Mas quando você fala sobre ela, eu acho muito importante você falar dos seus sonhos e falar das suas deficiências. Porque às vezes quando você fala dos seus sonhos e ele está muito longe para você, às vezes chega alguém do seu lado e faz assim, ó, clique, Exato. e bum, resolveu. É o insight durante Exatamente. o banho, assim, né? Que vem baixa a luz, assim. Mas alguém de fora te ajudar. Claro, claro. Então, às vezes você está dentro da sua própria bolha, né? Uhum. Você precisa sair um pouco da ilha para ver a ilha. Aquela velha. De repente assim, eu tenho que fazer o burrito mais perfeito e não sei o que, com a maior embalagem não sei o que. Aí de repente ele chega assim, eu vou contar a história, como é que o burrito nasceu e coisa parecida. Aí ele Mas vocês proporcionaram para eles um jeito diferente que eles não enxergavam, de serem conhecidos do jeito que eles sempre quiseram, através de um formato que vocês enxergaram e que é hoje o negócio de vocês. Sim. Então, exato. E o que seria natural, né? Eu vou fazer receita de burrito ali pra rede social. Sim. Mas o cara, não, ele vendeu o burrito de um jeito inimaginável. Exatamente. E foi espontâneo, né? O que é melhor. Uhum. E cai naquela questão, né, da narrativa, né? Como é que tu faz o que você está fazendo diferente, coisa parecida, ser uma história interessante para ser contada. Seja você. É. É porque burrito todo mundo vai falar. Uhum. Agora, o jeito do Edu falar de burrito, só ele tem. Exato. O pessoal de lançamento fala muito isso, de infoproduto, né? Cara, eu vou te contar exatamente como eu tive sucesso num assunto tal. E o pessoal conta mesmo. Olha, você levanta, vira para a esquerda, dá um passo, olha para cima. Só que todo o processo de crescimento é longo. E o que a gente quer? Rapidez, Acelerar. atividade. Então ele fala assim, ele acordou para levantar, então eu vou pular essa parte, já vou dar aquele passo lá para frente, não sei o quê. Então o ser humano coloca a placa, coloca o jeito dele em qualquer processo que você proponha para ele. Então esses caras de infoproduto, e eu me incluo um pouco nisso, a gente não tem pudor de falar como a gente fez. Sim. Porque ninguém vai fazer igual. Então, Exato. se as pessoas entenderem que o processo está aqui, entenda o processo, obedeça o processo, e depois você muda o processo, você vai ficar sempre culpando o outro porque não aconteceu. O processo dele está errado. Mas você fez o processo? Não fiz. Então... Cara, isso é muito, muito massa, assim, na verdade, porque no caso do infoproduto, né, e eu acho essa lógica muito legal, assim, você tem uma preocupação de entregar valor para as pessoas, né? E eu já vi até alguns infoprodutores falando o seguinte, cara, tudo que eu tenho no meu infoproduto, eu já falei para vocês ao longo de 1 ano, 2 nas redes sociais. Sim. Tá tudo lá. O que vocês compram é isso de uma maneira organizada. Estruturado. A informação estruturada. É o passo a passo. É o passo a passo. Então, e isso é falado abertamente, assim, e realmente é o que faz sentido pra pessoa. Também tem um lado consumir, da questão da comunidade, né? Que é outra coisa, que é o lado do pertencimento, né? Que é uma das coisas que talvez tu pague para chegar e sentir parte de alguma coisa, de alguma transformação, algum movimento, alguma iniciativa. Academia. Ou academia, ou coisa Academia parecida. você paga e não vai. Exato. Não, porra, eu tô lá. Eu pago, mas não tá funcionando, não sei por quê. Exatamente, pô, exatamente. Eu não faço emagreci, parte. não fiquei forte, pô. Que tá acontecendo? Não estão me entregando serviço. Exatamente. E é engraçado, aí fala das contas, tu tá pagando pelo curso, por ter ensinado alguma coisa, porque na verdade já aprendeu tudo. Porque na verdade o que tá querendo fazer é parte daquela transformação em conjunto. Exatamente. Eu queria puxar um lado aqui do impacto, assim, né? Da tua atuação em grandes empresas e também com infoproduto. O impacto é gigantesco, né? São sempre milhares de pessoas lá envolvidas. E aí, às vezes, em startup, o impacto é um pouco menor, porque é um ecossistema menor. Como é que esse frio na barriga, assim, de produzir uma campanha que vai envolver muita gente e se acertar ou se errar é muito grande o acerto ou o erro? Assim, eu já provei campanha muito grande. E você vai crescendo ao longo do tempo e vai conquistando espaço que te dá sustentação para poder tomar as decisões e errar cada vez menos. Mas você tem que se cercar de gente que você confie. Não adianta ser gente boa. Gente boa que você não confia não serve pra porra nenhuma. Então tem que ser gente boa e que você confie. Ao longo da minha carreira eu fui conhecendo muita gente boa. E eu fui trazendo pra perto. E aí o pessoal me chama de páginas amarelas de certas coisas, né? Porque eu preciso de outro dia ele me ligou e falou assim, eu preciso de um videomaker em Las Terra Vegas. achou um cara que vende biscoito em formato de ossinho de cachorro no Rio de Janeiro. Eu falei, pô, Você conhece um cara que conhece um cara. Então, voltando para sua pergunta, isso acaba diminuindo o risco, de fato. Sim.
A gente já seguiu, eu não vou falar o lugar, mas assim, claro. Eu já cheguei em lugares que tinha uma campanha que não estava performando, botava-se dezenas de milhões de reais. O que está acontecendo? Aí você tem que voltar para o básico, né? Deixa eu entender o meu consumidor, deixa eu ouvir o que ele quer, porque eu estou impondo um formato, ou um formato de mídia, ou um formato de desenho, ou música. E muitas vezes ele não quer daquele jeito. Então a gente voltou para a prancheta, pegou a campanha, foi para grupo de pesquisa e viu, pô, o cara não se vê aqui. Então, o lugar está certo, o meio está certo, a mensagem está certa, só que o formato não estava certo. A gente mudou o formato, o cara se enxergou naquela proposta de narrativa que a gente falou, bum, bombou. Sim. Então, é o levantar o voo com o avião, né? Você tem que ter o piloto bom, você tem que estar tudo certinho. Se acontecer algum problema durante o voo, tem que arrumar. As pessoas têm que te ajudar, tem que resolver e a gente tem que corrigir durante o processo. Isso a internet foi incrível. Porque tem Ctrl Z. Não tem. Não vou mostrar aqui porque tem marca e tudo, mas teve uma matéria sobre falecimento que acontece, infelizmente. E aí eu estava lendo sobre a matéria, fui descendo, e numa foto específica tinha uma mensagem assim: porque tem momentos que o seu sonho tem que acontecer. E era uma peça de uma empresa em cima da foto do falecimento. Então assim, caraca, sim. Sonho acontecendo e numa foto... Teve outro caso também parecido com esse, no mídia paga, né, Google AdWords, de quando teve um desses acidentes aéreos que aconteceu aí no passado, e aí o pessoal pesquisava sobre essa notícia, aparecia o banner, voe com a companhia tal, né, com passageiros aéreos. O que mudou do velho para a internet, né? Você demorava muito tempo para produzir uma campanha. Um mês, para fazer um filme, para montar o filme, para montar o plano de mídia. Você tem que contratar, se é quero anunciar no Jornal Nacional, você tem que contratar com antecedência, porque muita gente já comprou aquilo. E aí você prepara a campanha, lança a campanha e o filme saiu com erro. Você tem que entregar com uma antecedência nas emissoras. Para tirar, demora 2-3 dias. O negócio fica... Como é que faz? A internet é diferente. Você dá um pause na campanha. Sim. E na TV é um tiro de canhão. Sim, cada vez menos, mas é um tiro de canhão. Sim. Então a internet permite você olhar mais rápido e resolver o problema mais rápido. Quer dizer, o ciclo de aprendizado é muito mais rápido, né? Você começa a cometer os erros e começa a fazer o ajuste em andamento, em voo. O erro grande é dar pause. O erro grande na mídia aberta, você não consegue dar pausa. O impacto é muito grande, né? Às vezes eu acompanho algum programa desses de auditório, coisa do tipo, tu vê uma pessoa que tá lá nova apresentando um trabalho, alguma coisa, aí tu entra na rede social dessa pessoa, aí tem lá X seguidores. Aí a pessoa se apresenta ao vivo e tal. Cara, é impressionante o impacto que tem. É um negócio que eu não entendo. Eu sempre acompanho isso também, eu fico dando pra ver eu sou viciado nesse tipo de coisa. Entrou um cara num quadro, não, sei lá, Luciano Huck, vai fulano lá. Aí eu fico no Instagram do cara aqui assistindo o programa. Mais 1.000 seguidores, mais 10 mil, mais 5. Cara, é loucura, cara, como é que acontece esse negócio, né? E como é que tu tá vendo esse negócio da redução da televisão? Comentasse que a televisão tá reduzindo, né? Cara, eu não sei, nos últimos... um ano, eu parei de ver televisão, literalmente. Eu não sei porque, como é que é, eu acho que eu perdi interesse. Eu não sei como é que veio outra pessoa. Nem Pantanal. Nem Pantanal. O Brasil inteiro assistiu Pantanal. Nem eu, nem você. Eu sei o que é, mas não assisti também. É um comportamento que tem, sei lá, 15 anos. A internet no começo era e-mail, depois passou para e-mail e site. A internet como conteúdo, de fato, é final de 2000 ali, quando começou a ter banda de internet. Pegar mais bagulho. Porque vídeo, você lembra no passado, você não tinha 3G. Então ninguém podia ver vídeo. Por mais que eu fizesse um vídeo incrível, não tinha estrutura de internet no Brasil ou no mundo para poder ver vídeo. Conforme foi crescendo, foi viabilizando essa questão de ver novos formatos interativos em outros meios. E aí começou a fragmentar a audiência. Então, eu quero saber de futebol, eu vejo o canal específico de futebol do cara que eu gosto, do tema que eu gosto. Eu não tenho mais que ficar naquele horário exato, naquela emissora exata, esperando o programa que fala de tudo.
Então começou a fragmentar a audiência. Era 4 canais, agora depois virou 100, depois agora já são 500, agora são milhões. Infinito. Entra no YouTube, você digita qualquer coisa, aparece um conteúdo bom ou ruim, não importa. Mas está ali. E se é ruim para mim, pode ser bom para você. Então, o céu é o limite, né? Então a TV, de fato, está sendo obrigada a se reinventar nesse momento. Você vê o movimento da Globo não renovando mais contratos vitalícios, como tinha com milionários, né? Aqueles contratos milionários. Aparece o Big Brother, né? Fica alguém famoso no Big Brother, esse cara tem que ir pra novela agora. Assim que ele sai, ele vai pra novela, porque bomba, aproveita o momento. E foi uma receita descoberta no próprio Big Brother, né? Porque Big Brother, ele tava numa descida vertiginosa. Aí quando entrou a história dos influencers, ele teve uma ascensão. E hoje os influenciadores estão indo pras novelas. Então, olha a loucura. Exatamente. Né? É o cross-mídia de verdade. Exato. Ele tem falado, né? Pô, tem vários milhões de seguidores, tu vai ganhar muito mais dinheiro lá na tua rede social porque tem TV. Porque eu quero furar minha bolha. Eu quero que as pessoas me conheçam. Por que alguém com muito seguidor tá indo no Big Brother? Porque ele quer que as pessoas, que o povão, que fure a bolha, né? Então, exato. E também ainda tem um pouco daquele apelo de conferir a autoridade, né? Acho que isso ainda é algo que tem um peso, né? De mas também puxa o lado da questão do collab, né? Do negócio. Porque, na realidade, como essa audiência ficou se distribuindo em tudo quanto é lugar, a mágica acontece agora quando você cruza audiências, né? Quando você pega uma audiência de um nicho com de outro nicho e faz um cruzamento e troca de audiência, né? Faz uma troca de audiência. E normalmente dá briga. Não, porque dá briga. Não, tô zoando. Mistura as bolhas, né? Porque, de certa forma, quando você conta essa história do Big Brother com a Globo e com as redes sociais, com os influenciadores, tá acontecendo basicamente isso, né? Tá todo buscando a audiência do outro. Hoje, marketing é a briga por atenção, né? Exato. Então, tá na TV, agora tem a segunda tela. A Globo aprendeu a ter a segunda tela com o Globoplay, estão lançando as coisas no Globoplay. E acho que, falando um pouquinho de TV, a gente teve um papo com uma empresa grande que ela falou o seguinte: eu ainda tô na TV porque é o único lugar que eu alcanço milhões de pessoas em 30 segundos. Então, assim, se eu quero fazer uma campanha de conscientização para as pessoas conversarem sobre na rua, talvez ainda eu tenha que ir pra TV. Só que o investimento tá diminuindo muito mais. Eu não sei, mas eu acho que talvez eu sou muito precursor assim, nesse processo. Eu desliguei TV a cabo faz 1 ano e pouco lá em casa. E eu tenho só um DirecTV Go, aquele para poder pra acessar de vez em quando, né? Sim. Mas também não tenho saco pra abrir aquele negócio. Tipo, eu ligo o negócio, em 10 minutos eu fico de saco cheio. Tipo assim, eu literalmente não aguento aquela porcaria. Então eu não vejo mais TV. Netflix, filme, coisa parecida só de vez em quando. A galera, meu filho de 22, minha filha de 18, eu desliguei a televisão lá em casa há 4 anos, porque eu trabalho o dia inteiro, chegava em casa cansado, via Netflix, via alguma coisa, mas eu não ligava a televisão. Eu chegava em casa, tava meu filho no computador, conversando com 30 amigos, fazendo festa, vivendo a vida dele. A minha filha também no YouTube, na televisão. Você não vê televisão, não? É canais de televisão, né? Sim. Não. Então, a televisão virou uma plataforma para você assistir conteúdo. Antigamente, ver televisão, na minha idade, quando era moleque, era sentar à frente da televisão e assistir o que a televisão me impunha. Esperar o horário do programa que tu queria assistir. Tipo, agora não, estou vendo, pausa e vou no banheiro, volto, não perdi nada, continua. E a televisão demorou muito para mudar, no Brasil especificamente, porque era muito fácil. O Brasil inteiro assistia a Globo. O Brasil inteiro via revistas da Editora Abril, porque tinha da Exame, Veja, até a Tititi. Então, hoje não. Para você ter o seu público, você tem que trabalhar para o seu público. Não dá para falar para muitos. E também hoje tem muitas pessoas que têm milhões de seguidores e a gente nem sabe que existe. Mas aí, né, elas estão comunicando lá para o público. Aí delas, a gente fala aquele negócio, por exemplo, de chegar e contratar uma startup, contratar uma assessoria de imprensa para chegar e bombar numa televisão, num jornal, coisa parecida. E aí, às vezes, fica sendo uma métrica de vaidade, você chegar e quer simplesmente bombar, quer ali fazer uma exposição e aparecer em algum determinado programa ou coisa parecida. E não tem, não vira negócio, de certa forma, provoca um pouco de exposição, talvez para fabricar mais seguidor no Instagram. Então, mas onde a assessoria de imprensa vai colocar o seu conteúdo? Numa revista de grande circulação. Me corrija se estiver errado. Não, pois mas isso era a prática, digamos assim, antes era uma revista especializada, por ser uma empresa de tecnologia, você chegava e pegava uma revista especializada que todo mundo tinha que ler, porque era info, exame ou coisa parecida, tinha que chegar e aparecer lá, pronto, tua empresa falava para muita gente. Tua empresa mas hoje, existia. Aonde a agência de PR coloca? Não tem mais a Abril, não tem mais a Veja. Então é quase que um trabalho de entender micro-influenciadores, ou entender veículos que hoje não são mais tão grandes, mas que se comunicam com o público, para poder ter alguma repercussão. Mas, de novo, quanto você pode investir?
Dá para comprar isso? Não, não dá. Então, volta para casa e entende, vai cada vez mais afunilando no seu público para poder, se for o caso, Edu, quer comprar o meu produto? Sim, Eu vou lá e vendo. Exatamente. E eu gosto de pensar tudo muito como, voltando do topo, meio de fundo de funil, tudo como um funil de vendas mesmo. Então, se a gente vai pegar um influencer e falar para pessoas que não te conhecem, vou fazer uma assessoria de imprensa para botar no podcast, para botar na revista Abril, não sei, a revista X, no site da Fast Company. Beleza, vou pegar e jogar lá o conteúdo. Pode ser uma métrica de vaidade no começo? Pode ser, mas é para as pessoas te conhecerem. Para no segundo momento eu fazer uma mídia paga para quem segue a Fast Company no Instagram. Faça a mídia paga de meio de funil para depois vender. Então eu acho que esse pensamento de assessoria de imprensa, fazer um blog, participar de um podcast, ele é aquela parte inteligente do marketing, de pensar do marketing não só na venda, mas sim pensar um pouco antes para executar, para a pessoa falar, opa, já vi esse pessoal, por exemplo, tô aqui, cara, não tô falando, zero focado em vender aqui, falando com vocês. Sim. Mas se alguém não conhecia a Monk, é a Monk. Aí veio aqui na Cat e viu a Monk ali. Claro. Aí viu uma mídia paga da Monk. O impacto aumenta, né? O impacto aumenta. As oportunidades de impacto. E não focar na venda hoje, né? Focar na venda a longo prazo e falar, pô, tô vendo esse galera há um tempão. Mas ainda rola, cara, porque essa história da autoridade, assim, por exemplo, a gente tá todo dia jogando pra plateia. Às vezes a gente é convidado pra ir em algum outro veículo, participar de outros lugares, e aí tem amigos meus que chegam, eu te vi lá em tal lugar, né? Então, ainda tem... Vocês vão no podcast da Monk, né? Sim, vamos lá, de galho em galho, estaremos lá. De galho em galho. É isso aí. Mas é isso, é o poder do boca a boca. Sim. Que é o velho boca a boca que você está contando agora que acontece. Exato, e a pessoa te olhar... É engraçado, né? Porque ela vê a tua foto lá com o símbolozinho da Globo do lado, imediatamente isso... É o que você falou do status, né? De estar com o iPhone na mesa ou qualquer coisa. A Globo está tentando isso agora, né? Exato. De abrir a venda para pequenos anunciantes de forma regional. Tem até um portal, né? Nesse sentido. Criaram uma plataforma, né? Isso. Mas esse é um desafio, você chegar e não ficar com essa mentalidade de chegar e viver do status de, eu apareci na Globo. Vaidade. De vaidade. E descobrir exatamente esse ponto, né? Digamos, o teu objetivo, no caso, quando está fazendo processo de comunicação, ficar simplesmente botar no WhatsApp, olha só eu aqui no jornal, na televisão, ou o teu objetivo é você chegar e fazer um cruzamento de audiências, você chegar e trazer uma audiência que estava no lugar para a tua audiência particular que está no teu Instagram, por exemplo. Como é que você faz isso, né? Como é que você é deliberado no processo de construir esse processo de defender uma audiência própria para poder ficar tendo uma narrativa sendo contada dentro do teu ambiente? É engraçado, né? Mas eu acho que é as duas coisas, né? Você, de novo, eu sempre esqueço, eu peço desculpa porque eu sou fã, Rick, o influencer que começou vendendo água no Rio. Rick Chester. Esse cara, ele é o marketing. Porque assim, comecei sem nada. Eu era uma pessoa muito simples, muito carente, que não ralava todo dia. E não tinha quase o que comer, era muito simples. Aí ele falou assim, cara, água. Quanto custa uma água? R$2. Então eu vou comprar essa água por R$2, que é tudo que eu tenho no meu bolso, e vou vender por 4. Vendeu, ganhou mais R$2, comprou mais 2 águas. Aí foi lá no sinal de trânsito, vendeu as 2 águas, R$8, comprou. Então ele enxergou o que ele podia, ele enxergou quem era, ele enxergou o produto que ele poderia resolver a vida dele, e ele foi passo a passo fazendo acontecer. Hoje ele é um cara incrível, ele tem milhões de seguidores, ele fala, passar a letra para vocês, de uma forma absolutamente próxima de todo mundo, de uma história que era de miséria, para uma história de um cara que virou um ícone de marketing para mim, um ícone de pessoa para mim. Porque ele também hoje divide, né? Com todo mundo a fórmula dele. Claro. E cada um... Eu posso pegar e comprar uma água e vender por R$2, depois comprar... Eu posso fazer isso. Matematicamente, ao longo do tempo, eu vou ficar rico. Sim. Mas aí entra a vaidade. Não, eu quero pode até comprar um lençol freático, quem sabe. Não, eu quero na Globo. Pô, fudeu. Sim. Não é assim. Então, qual é o meu tamanho? O que eu quero? O jogo muda, a estratégia do jogo muda de acordo com o contexto, né? Exatamente. Não tem jeito. É o teu hack e a tua... Como é que é o teu hack, né? Como é que você faz o melhor esforço... com menor custo, sim, utilizando os melhores potenciais que você tem na tua mão para poder executar. Exatamente. É isso. Isso que é a magia, porque na realidade não tem mais segredo agora, não tem mais receita simples, toda a receita agora é única para cada um. Todo mundo quer rápido, barato e bem feito. É impossível
Tem até um memezinho de agência, né? Que rápido e bem feito. Quer dizer, você escolhe 2 dos 3. Exato, exatamente. Isso aí, escolhe 2 dos 3. Senão não funciona. É barato, rápido e bem feito, né? Exatamente. Escolhe 2 deles. Exatamente. Senão os 3 é impossível. Se é barato, não pode ser, não é rápido, né? E aí assim vai. A gente tem um produto na mão que é o Para Ontem. Paraontem.com.br. É pra resolver problemas de um dia pro outro. E aí a gente tava falando, puta, a gente não tá vendendo muito isso, porque a gente é um pitch de vendas grande, que as agências não têm ciência de urgência, que a gente consegue fazer uma força de ter o pra ontem. E a gente começou a usar até um termo há pouco tempo de falar, cara, a gente vende pra ontem. Só que a gente seria muito melhor se a gente fosse pra sempre. Sim. A gente resolve o problema pra ontem, pra amanhã, beleza, legal. Mas vamos fazer uma estratégia pra sempre? Vamos pensar em crescer nisso, então... Legal. Bem massa. E o lado da comunicação? Vocês estão trabalhando agora com podcast e coisa parecida. Como é que vocês estão vendo esse processo? Vocês falaram que não são agência. Vocês não querem evitar o sistema... Estão todo mundo querendo evitar esse termo da agência. Acho que ninguém mais gosta de ser agência. Todo mundo já fez coisa... agência. Cara... E assim, no final das contas, a gente tá todo mundo virando comunicador, de certa forma. E não adianta a gente não ser comunicador, porque a gente não tá... Se a gente não impactar as pessoas através da comunicação, a gente não vai conseguir fazer nem negócio mais hoje em dia. Então, como é que vocês estão vendo esse processo? A gente fala que a gente é uma agência, não é uma agência, realmente é uma startup, mas agência, porque a gente vê a dor do mercado e traz soluções para isso. Então, podcast era uma dor que todo mundo tinha. A gente fala, quero gerar conteúdo. A gente criou o Podcast Pocket, que é um podcast para fazer no meio de evento. Então a gente começa a pensar o pra ontem também. Todo mundo fazer reunião com a Ambev, fazer reunião com o Boticário, fazer com o iFood, tudo é pra ontem. Então a gente começa a pensar em soluções, tendências, inovação pra dentro da comunicação. Então é isso que a gente faz. Talvez tem coisa que não tem como mudar, gravar um vídeo, fazer o podcast, vai ser talvez pra sempre assim. Mas como que a gente consegue fazer de uma maneira organizada e grande? Então vem da comunicação, acho que ela tá mudando muito e ela não tem aquela receita de bolo, né? Como você falou, cada um é uma receita específica, eu tenho que sentar a cara, qual é a tua dor? E eu vou ser um braço dele. Então tem cliente que a gente tá entrando como sócio. De falar assim, a gente quer um pedaço do seu negócio pra trabalhar com você, porque só assim que vai dar certo. Sim. Não tem como eu pensar no seu negócio de marketing sem eu entrar no raiz. É um projeto grande, talvez o cara vai pagar, mas eu vou ter que entrar como sócio. Então, não é poucos casos a gente faz isso, mas a gente faz quando faz sentido. Então a gente senta com eles, eu e o Té, a gente senta, ou traz alguém de venda, traz alguém de planejamento. Como é que a gente pode desenhar isso? Então, a gente tá vendo a comunicação no momento onde ela tem que chamar atenção, porque é uma briga por atenção em todo momento, e tem que dar resultado. Como é que eu ligo essas duas, juntando inovação, juntando o que o mercado tem melhor, juntando a metodologia de startups, que é muito mais rápido, é muito mais barato, enxuta, não precisa ter, aqueles 1000 pessoas numa produção, não, a gente consegue fazer uma campanha muito boa que a gente fez pra Estela, com 4 pessoas fazendo um trabalho legal, enxuto, rápido, pra testar na mídia social, e não fazer a campanha da TV com milhões de reais. Então, acho que é isso que a gente se propõe. Né? E o lado vocês estão falando do podcast para terceiros, mas também tem um podcast de vocês, né? Que a gente vai participar. Vamos, claro. Já. Como é que é o nome mesmo? De Galho em Galho. De Galho em Galho. Como é que nasceu isso? A gente começou... Precisamos gerar conteúdo. A gente quer começar a conversar. Aí a gente foi para São Paulo uma vez. Uma primeira ida, faz uns 2, 3 anos, a gente foi para São Paulo. A gente chamou os principais clientes. Nós chamamos o Head de Inovação da Ambev. Chamamos o cliente X. Chamamos o cara, um parceiro nosso. A gente, no meio da Paulista... A gente fez um vídeo e ficou legal. O que quer dizer no meio da Paulista? A gente tava num coworking na Avenida Paulista. A gente foi pra sacada desse coworking e fez um vídeo lá. A gente gostou de fazer. Falei, cara, legal isso aqui. Era pra ser um case sucesso, entendeu? Era pra ser um case sucesso. Um videozinho institucional, assim. Era pra ser isso, era pra ser um case sucesso. Virou uma conversa de 30 minutos, ele falando sobre bem da Monk, eu falando bem dele. E começou a virar um papo legal. A gente, cara, legal isso aqui. Beleza. A gente foi pra rua. Segundo momento, a gente falou com o cliente, cara, vamos fazer um vídeo pro dia do cliente, vamos conversar eu e você sobre como fazer o cliente. Segundo, gostamos. Aí quando a gente veio pra cá, a gente falou, a gente vai ter um estúdio, a gente precisa ocupar esse estúdio de alguma maneira, vamos começar a fazer o nosso podcast, vamos começar a gerar conteúdo pra gente, pra ter corte. O objetivo nunca, a gente até falou, não é monetizar ele. Talvez um dia pode ser, mas começar a testar as coisas com a gente ali, ver como é que seriam fazer os cortes, ver qual é a dificuldade de ter, ver qual é a capacidade. Então a gente montou um estúdio completo. A gente participou do ISMIA, não sei, é Santa Mãe do Iso Alto. É o maior podcast de audiovisual. A gente participou, a gente gostou muito. Eu vi esse podcast, que massa. A gente participou aqui, foi até no nosso estúdio. Foi a primeira vez que montaram um estúdio ali, um podcast no estúdio. A gente falou, cara, isso é muito legal. Vamos começar a fazer o nosso, vamos chamar a galera do time, empoderar a galera do time pra falar sobre design, chamar nosso designer. Vamos falar sobre... Isso é muito legal. Chamar. Então, quase todo mundo
Todas as áreas já participaram, todo mundo ainda não, porque... Não tem, do Edu, vai ser só o Edu que vai falar. Sim, claro. Todo mundo praticamente da agência já falou. Já conduziu um podcast. É mesmo? Botou experiência pra cada um? Cada um? E aí, falar sobre o quê? A galera, cada um no seu galho. Todo mundo aprendeu a ser comunicador. Todo mundo chama, alguém tem uma ideia de quem convidar? Cara, um amigo meu, pessoal do Rolê em Família, eles vão estar no... Era um amigo, cara, eu quero participar, posso ir? Pode, mas tem que organizar, vai ter que ajudar a fazer o roteiro, a gente tem uma diretriz de como fazer. Mas tem sido muito legal e tem sido... A gente já começa a gerar conteúdo, começa a gerar corte, começa a trazer assunto. E assim, tem um negócio para o negócio, é muito bom, porque ninguém nega convite de podcast, né? Sim. Então assim, com a gente como empresa, tô conversando com um cara muito bom. Sei lá, o X, diretor global da empresa X. E como é que você entende Cara, vamos trocar uma ideia, vamos pro podcast? Vamos. Já claro, já vira negócio, já começa reunião, a conversar. Não, podcast sim. Podcast sim. Você já viu como é que funciona, como é que é na prática, assim, o podcast? Eu acho tão engraçado. A gente... Tem 250 episódios do nosso, mas a gente já fez mais 2 programas anteriores, acho que somando tudo deve dar uns 500 episódios já, né? Exato. É conversa, hein? É conversa pra caramba. Então a gente já pegou de tudo, é muito engraçado. E assim, os treinos que a gente já teve do processo, como é que é de quebra-gelo, como é que tu faz para fazer um negócio. A máscara que a pessoa chega, quando ela senta na cadeira, ela tem 10 minutos mais ou menos que ela chega e consegue suportar a máscara, ela segura a máscara, aí a gente chega e faz umas perguntas adequadas, ela quebra, percebe que ela quebrou a máscara, esqueceu completamente de estar vendo o podcast. Eu acho troço tão doido como... o podcast é um instrumento, é uma coisa tão poderosa que atravessa as pessoas e faz a pessoa em um processo de transformação e de cartas. E muita gente sai daqui com uma mais leve depois de conversar. Eu trouxe ela virou uma mágica. E essa experiência é tão gostosa que é a ponto que as pessoas curtem quando assistem e tem uma experiência parecida. Eu acho tão doido como isso acontece. Teve meu caso. A primeira vez que eu conduzi um podcast foi aqui. Sim. E aí os dois sentaram comigo e falaram, você vai conduzir com a gente. Eu falei, não, nunca fiz isso. Tem que ser perfeito, lembra? Claro. Não, mano, senta aí e faz. E aí rolou muito, assim. E daquele momento em diante, eu destravo todo mundo que vai sentar. A gente já sabe apertar os botões, né? Tem um cliente nosso que a gente conduziu um podcast na semana passada em São Paulo. Todo mundo entrou na sala assim, ai meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Como é que eu faço? E eu fui descontraindo aqueles 10 minutos, eu fui fazendo antes. Já sentei o pessoal na mesa, começa a conversar aqui. Sintam como se estivesse na mesa da cozinha de casa. Eu já estão mandando mensagem falando, cara, a gente precisa gravar mais podcast, eu já tenho um convidado, que ele começa a pensar em pessoas, eu podia conversar com essa pessoa. Tudo papo começa, a gente podia ver um podcast, vamos conversar. Cara, é louco porque é um negócio que ativa diretamente o gatilho de reciprocidade. Assim, exatamente. É uma moeda... E é um negócio que todo mundo ganha. É impressionante, porque tu convidou a pessoa para vir um podcast. Ela tem aumento de visibilidade, cria um ativo digital ancorado no nome dela, então alguém vai dar um Google no nome dos nossos 250 convidados do Jogando pra Plateia e vai encontrar o episódio. Isso pra pessoa é bom, porque é uma oportunidade dela ter visibilidade e contar a história dela. Pra gente é bom, porque esse ativo tá no nosso canal. Depois, isso gera um valor, porque a gente se conecta a cada vez mais pessoas. Então é um network infinito. É muito louco, cara. E gera conteúdo de uma dúvida que o mercado teve, tá lá, por exemplo, esse episódio 1 que foi com o diretor global de inovação da Ambev. Entra um diretor de inovação, ou galera de inovação, falando, cara, eu vi o episódio de vocês, porque o texto em como inovar, como a Ambev inovou no marketing, coisa assim, e aí entram pessoas de inovação das áreas e falam, cara, eu vi o conteúdo de vocês, falando com o Bruno, que é uma autoridade pra mim, sobre isso, vamos trocar uma ideia? Aparece muito, assim, claro. É um dos melhores vendedores desse vídeo ainda. Mas uma coisa muito legal que você acabou de contar, eu nunca tinha caído essa ficha pra mim. Você acabou de contar a narrativa perfeita de como transformar serviço em produto do iPhone. Sim. Então você está fazendo com que as pessoas sentem com alguma vaidade aqui, claro, e tenham algo tangível para falar, olha, eu participei de um podcast. Sim. Então é muito legal isso. Eu nunca tinha feito esse paralelo. Sim, é um ativo, literalmente a gente fala que é um ativo, né? Não, você consegue trazer a questão das pessoas colocarem uma marca na mesa. Sim. Para o produto que você vende, para o serviço que você está oferecendo. E assim, tem o gatilho, tem o aspecto da vaidade, claro. Você tem que trabalhar um produto para conferir um status para aquela pessoa participar, porque ela tem que querer estar próxima das pessoas que também estão lá. Então tem uma responsabilidade nisso. Fulano fez podcast, como é que eu não fiz ainda? Exato. É o que eu brinco. Só eu não participei. A gente tem várias pessoas que a gente trouxe, e aí sempre teve pessoas-chave. Esse cara a gente queria trazer. Qual que é a melhor forma de trazer esse cara? Trazer todos os amigos dele. Ele vai vir. Então essa estratégia sempre Maquiavélico. Então, cara, isso é muito... Deixa eu anotar aqui dos bloquinhos. Exato. Então isso é muito louco, assim, como tu consegue fazer isso. E ao mesmo tempo é uma coisa legal, assim, né?
Claro, tem estratégia, tem a maldade da coisa, mas é uma coisa que todo mundo ganha, assim. Não tem maldade. Não, sim, Você tem Você tem que fazer o seu sonho viabilizar. Claro. Você não tá fazendo mal pra ninguém. Sim. Você tá chamando pessoas que vão... Se o cara não tivesse conteúdo, se os amigos não tivessem conteúdo, Não, você não chamaria. exatamente, com certeza. E todo mundo... E aí você cria uma dinâmica ganha-ganha, Claro. que o cara que você precisa chegar e nunca conseguiu, Sim. vai ver e vai falar, pô, também quero. Sim, exato. Ele podia falar, foda-se. Exato, poderia. Eu também quero. E Poderia. se ele veio pra cá, nesse momento, pela sua competência, cara. Exato. Não tem que ter vergonha de falar isso. Não, sim, o ponto que eu digo é que, assim, isso é um negócio que tu demora pra entender, né? O jogo, como é que é assim, exatamente o psicológico a das estudar pessoas, e etc, a entender. Mas, na verdade, no fim das contas, o que a gente quer? A gente quer fazer um episódio legal com aquela pessoa. Isso. A gente quer que aquela pessoa conte a história dela e etc. transforme a vida dela, às porque vezes talvez ela tenha uma vergonha, ou talvez ela se ache, talvez eu não mereço, ou não devo, coisa parecida. E eu brinco com eu falei a história da maldade, porque, assim, às vezes é muito difícil tu conseguir trazer um cara que é chave, porque, assim, o cara tem os afazeres dele, normalmente tá à frente de um grande negócio, não vai destinar tempo pra isso. Como é que eu faço pra chamar a atenção desse cara? Né? Como é que eu faço pra ele me olhar e dizer, não, eu vou te dar 1 hora da minha vida porque eu acho que vale. Então eu acho que esse raciocínio, né, que a gente ficou quebrando a cabeça pra fazer. Teve a semana até um caso de um cliente que eu convidei. Falei, cara, vamos participar do podcast da Monk pra gente falar o que tem feito. Ele, cara, tô sem tempo nenhum. Daí a gente fez uma reunião com ele pra falar sobre o problema. Ele falou, cara, preciso comunicar isso pro mundo. Eu falei, vamos fazer um podcast sobre esse assunto. Exato, vamos. Então a gente começa a ter uns gatilhos porque todo mundo, a gente fala, sou inseguro, não gosto, mas todo mundo gosta de falar sobre a sua área, todo mundo gosta de falar sobre o que faz no dia a dia, né? Porque é muito fácil. A gente brinca que a gente tá um tempão todos os dias falando sobre essa historinha de startup. Porque a gente chega na hora e fala, cara, startup, sempre bota o marketing lá pro final, e isso é legal falar, isso é bom porque a gente difunde o... Vamos trabalhar esse tema aí em particular, então, porque na verdade o que eu acho que a gente sente, que eu sinto falta aqui da nossa região é referências. Por exemplo, a gente pega lá um caso de São Francisco, nos Estados Unidos, pega o Steve Jobs, pega Bill Gates, coisa parecida, são tudo personalidades que eles têm uma persona que eles fazem aquele negócio, um show, apresentam, ele faz aquele negócio. A gente não tem essa tradição aqui, né? A gente não tem tipo uma pessoa que volta, que a gente queria ser um comunicador. Talvez os caras que a gente poderia chamar mais atenção aqui seria o Eric Santos da RD, mas ele também não é low profile, ele não é um cara que pessoas talvez se espelhem tanto assim como talvez um Steve Jobs da vida. Eu acho que referências como Antônio Dermilho de Moraes seriam mais fortes, por exemplo. Eu acho que hoje alguém ficaria mais... o Abílio Diniz, por exemplo. Abílio Diniz, talvez. O outro lado do petróleo também, aquele que a gente... O Eike Batista também era uma referência um tempo atrás. Jorge Paulo Lema. Isso. E são referências que a gente... tem, mas eles estão em São Paulo e coisa parecida, mas a gente não tem um cultivo disso, né, de trabalhar heróis locais, no meu entendimento. A gente não tem esse negócio, a gente tem um receio de chegar e parecer maior do que a gente deveria ser. Tipo, assim, tem esse receio aqui, eu acho que eu não vejo ninguém tentando trabalhar aqui na nossa região. Eu acho que o grande poder da comunicação e o empréstimo da autoridade está muito relacionado a isso, é você chegar e fabricar pessoas que possam ser referências para poder puxar as outras para cima. E a gente não tem esse lado, a gente não tem trabalhado isso. Sim. Eu acho que a gente entra numa seara aqui que o brasileiro acha que, por exemplo, ser rico muitas vezes é feio. Por quê? Porque o cara anda de carro bonito, tem uma casa linda. Qual o problema? Se o cara trabalhou, foi competente, é honesto, ele tem direito de fazer isso, ele conquistou isso. Se ele devolve para a sociedade ou não, se ele está empregando 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ele sim está devolvendo para a sociedade. Porque a princípio o dinheiro é o retorno do valor que ele gerou para a sociedade. Né? Exatamente. É a fama que ele teve, né? Aqui tem milhares de empresas grandes que têm histórias incríveis em Santa Catarina. A gente conversa com muitas, né? E que tem esse sucesso. Mas, de novo, o cara low profile não quer, é direito dele, ele não vai falar nunca. E aí, se você conseguir convencer ele e trouxer ele pra cá, o cara vai vir puto. Vai te entregar o conteúdo ruim. Exato. Então, acho que achar as pessoas que têm conteúdo, têm histórias legais para dividir e botá-las aqui sentadas para a sua audiência ter prazer em assistir sobre um determinado tema, eu acho que esse sim é o grande... Não, eu entendo, nosso. Mas acho que mesmo digamos, quando o Steve Jobs falava, por exemplo, isso virava notícia imediatamente, porque as pessoas queriam saber o que ele estava fazendo. E isso está muito relacionado com a personificação dele, né, do que ele constrói. E a gente não tem esses tipo o Elon Musk hoje. A gente não tem o Elon Musk, a gente não tem esses perfis aqui no negócio que consegue chegar e trazer
impacto. Mas você acha que não é muito pelo volume de mídia também? Por É, exemplo, também. é muito O regionalizado tamanho do e acaba mercado, não jogando pra fora da bolha. Eu senti muito isso indo pra São Paulo. Em São Paulo é tudo feito pro mundo, sabe? É tudo feito pro Brasil todo. Aqui em Floripa é feito pra Floripa. Então, assim, talvez furar um pouco a mídia, sei lá, um Guga da vida furou a mídia de Floripa. Sim, sim. Sabe? E acho que é meio complicado os empreendedores também. Tem o sucesso, Mas ele acaba... ele furou meio, não porque ele quis, de certa forma aconteceu. Mas que a gente não tem, digamos... tu poderia vender uma pessoa, poderia chegar e fazer uma pessoa ser muito maior do que ela é e fazer isso ser uma persona que pudesse chegar e ser fonte de impacto, de fazer impacto nas pessoas. Mas eu concordo que o Edu é tamanho de mercado, cara. Mas acho que o volume é mais difícil, sabe? Ele tem que fazer muita força pra aparecer. E ele falou, cara, deixa eu ganhar meu dinheiro aqui em paz e eu não vou fazer força pra... que, na realidade, no meu entendimento, a gente, digamos, as pessoas que são referências, digamos, São Paulo, Rio de Janeiro, coisa parecida, eles trazem as pessoas pra próximo deles. E a gente tem poucas pessoas que trazem as pessoas para cima aqui na nossa região. Esse é o meu sentimento do processo ou de comunicação, ou de impacto. Então, de certa forma, quando a gente faz um podcast, a gente tenta trazer as pessoas um pouquinho para cima. E tirar um pouquinho a máscara, mostrar a pessoa, personalizar as empresas, digamos, tirar aquela marca da empresa e começar a trazer, de fato, o empreendedor que está por trás e mostrar aquela pessoa. Tudo bem, é uma parte do que a gente está executando, mas no meu entendimento, a gente não tem essa tradição aqui na nossa região de chegar e fabricar essas personas, essas pessoas que possam chegar e virar fonte de mídia, de impacto. Mas eu acho que tem a ver com o tamanho, eu concordo ali com a visão do Edu, a gente já falou bastante sobre isso, né? E também é difícil você tem aquela síndrome do santo de casa não faz milagre, né? Então, também tem isso, assim, tu pega empreendedores catarinenses que tiveram uma exposição nacional maior, eles furaram a bolha, são referências de alguma maneira. Então, acho que tem muito isso. Embora existam muitos empreendedores aqui na nossa região que, ainda que não sejam pessoas públicas, têm uma influência muito grande, né? Às vezes uma declaração do cara ali, em algum sentido, já desencadeia uma influência que às vezes é meio velada, mas rola, né? Então... E até voltando para aquele papo de startups e tal, e juntando com o Floripa São Paulo, tava conversando com a galera da CAT, até foi um podcast que a gente fez com o Bruno Guimarães, que ele é diretor da Vertical de Varejo. Ele falou, cara, eu tô em contato com as principais empresas do Brasil e olhando pra Floripa, pro mercado, o problema muito é que talvez as soluções tem aqui, os profissionais são muito bons, pega a tecnologia em Floripa, é excelente. Cara, me lembrei, eu falasse do Bruno, me lembrei do Luciano Hang. Luciano Hang é uma referência daqui. É verdade. A gente é uma pessoa que pessoas começam a se espelhar nele, a história dele fica heróica e a gente fica envolvido com a história com a narrativa que ele tá contando. A gente fabrica referências locais. Mas olha o tamanho que ele alcançou. Então tá associado a isso. Mas ele também virou um showman, né? Também ele se posicionou pra isso. Que eu acho que é uma coisa, ele fez deliberado. E ele se apoiou na mídia de fora também, não foi da mídia daqui, né? Exato. Conseguiu... Também. Mas ele tem o dom. Talvez sim, claro. Cristiano Ronaldo são poucos. Sim. Que só falando, eu vou ser o cara, ele trabalhou pra isso. Tinha o dom, mas ele exponenciou o dom através de um... E também vamos combinar, né, Ferrari, que deve ser chato estar nessa posição, assim. Às vezes o empreendedor bem sucedido, o cara já alcançou um patamar, ele tá com a vida dele encaminhada, às vezes ele não tem aspiração de ser uma referência e ter todo mundo olhando pra ele o tempo todo. Também é uma posição chata de estar. Porque eu acho que é óbvio, com certeza que é uma opção, né? A pessoa tem que querer fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que na realidade para impactar de forma positiva o mundo está muito relacionado a esse lado de você chegar e conseguir contar histórias para as pessoas. Sim. E se você chega e se opta não fazer isso, eu acho que você está enterrando talentos, no entendimento. Você poderia estar fazendo coisa melhor para o mundo. Sim. Eu concordo muito. Se eu na linha desses caras grandes aí, eu ia vamos aparecer, vamos fazer coisa boa e vamos gerar conteúdo. Acho que é isso. Sim. É isso aí. Mas tem que querer, né? Tem que querer. Muito massa, muito legal o papo, né? Que a gente fez aqui. Vários insights, aprendi bastante, Ferrari. Bora. Né? Foi legal. Bem legal. Tá reflexivo. Ele tá com o QN da Nazaré Tedesco. Eu tô aprendendo. Eu acho legal tipo conversa, porque tem uns insights. A gente começa a chegar e começar a questionar a si mesmo a respeito das coisas que faz, tudo. E a gente fez... E com a entrega a gente tá fazendo pro mundo também, né? E tem poucas, dá pra contar nos dedos, assim, a conversa que a gente fez com galera de mídia, assim, de marketing, que conhece de comunicação. E aí o papo cresce, assim, nessa direção. É difícil falar galera de agência às vezes, né? Essa galera não tem agência, ninguém quer ser agência. Não, é por isso, é difícil falar com os caras de agência. Porque nem existe mais. Um novo conceito de marketing. Exato, um novo conceito de marketing. Obrigado, Edu, obrigado, Terra, por ter vindo aqui. É muito legal receber vocês, né? Então, a gente fica contente, né, de ter produzido esse episódio aqui
no Jogando Pra Plateia, que a gente possa fazer mais episódios em conjunto. Já tô na expectativa de ir pro De Galho em Galho. Logo. Ferrari? Bora. Vamos fazer esse papo agora? Estamos saindo lá? Pois é. Em breve, com certeza. Em breve a gente faz esse papo aí. Não sei se vocês querem, de repente, deixa a arroba de vocês, site da Monkin, os pessoais, os projetos, para o pessoal também acompanhar vocês, né? Saber o que vocês têm feito além do... Boa. Hoje eu tô 100% na Monk. Eu até tenho falado que eu me envolvi em vários projetos, tive sushi. Fiz sushi? Tive, E não acontece essa história? Foi tive sushi. Não sabia fazer sushi, claro. Tive uma escola de música, não sabia tocar um instrumento. Eu sou um dos donos ainda, sou um sócio do Futfacu, que é o maior campeonato de futebol universitário hoje, um dos maiores do Brasil. Legal. Mas hoje meu foco é 100% na Monk, acho que a gente tá criando vários produtos aqui dentro. Então se for pra empreender, que seja empreendendo e continuando novas coisas dentro da Monk. No ecossistema da Monk, acho que a gente tá num momento muito legal, ir pra São Paulo tá sendo uma nova empresa, a gente fez trabalhos pra fora também, então acho que a Monk tá num momento muito legal e eu botei na minha cabeça que eu quero me dedicar 100% ao negócio da Monk agora, sabe? Então, não adianta entrar com o pé mole em outros lugares e deixar a Monk de lado, que é onde, cara, é o que eu gosto de fazer. Eu sempre falava, tô abrindo sushi, cara, mas eu amo a Monk, assim. A gente vai deixar na mão o sushi lá pegando fogo, cara, mas eu vou pegar a Monk no negócio. Então, eu amo muito esse negócio. Siga o Instagram da Monk, @monk.br. Todas é monk.br, LinkedIn, site é monk.com.br. Tem outros canais, aí o de Galho em Galho, tem o paraontem.com.br e eu sou o Eduardo Posso fazer Vieira. um último cortezinho? Por que se chama Monk? Cara, Monk, essa pergunta é boa, sempre pergunto. A gente, na época de faculdade, muito ligado a mascote de atlética, ligado, a gente falou, cara, a gente precisa ter algum animal. E a gente começou a ver, na época tava meio em alta aquele Paul Frank, né, que é o macaquinho. Vamos pensar uma coisa em Monk? Aí pensamos em Monk, o macaco. Pô, mas a agência Monk não vai ser legal. Já tinha uma em Porto Alegre, não é legal. E a gente, vamos pegar um pouco. O que a gente quer? A gente quer um lugar divertido. O macaco é divertido? O macaco é divertido. A gente quer uma coisa boa, então a gente quer qualidade. Então o Monk do macaco é divertido, o King do rei da qualidade. Então a gente jurou e virou o Monk. E aí, cara, começou a virar várias... Essa foi a explicação. E começou a virar o macaqueando, macaquice. Legal, tem todo um universo. Tem todo um universo. Balas de banana. Bala de banana. Eu não tinha ligado essa associado. O podcast de Galho em Galho. De Galho em Galho. Não, isso é evidente, né? Então, o Dá Teus Pulos é o evento da Monk. Então a gente traz muito isso. A pessoa entra na Monk. Pode ser um outro. A gente botou. A pessoa entra na Monk e a gente fala Welcome to the Jungle. Então a gente é uma selva. Então a gente trouxe muita marca. A gente começou, cara, a gente achou um nome legal, a gente criou. Vamos com esse nome? Vamos. E a gente depois começou a ver como era uma marca forte, como um brand por trás de toda esse Dá Teus Pulos, Galho em Galho, fazia muito sentido pro nosso negócio. E ao mesmo tempo é um baita desafio posicionar nesse nome, né? Porque é uma palavra... Não, é uma palavra difícil de você conseguir criar um posicionamento na internet e tal. Era difícil eu falar Monk, eu falei, cara, Monk. Depois começou a pegar, é tranquilo, até que tem um monte de cliente. Monkin. Cara, Monks, direto. Cara, mas minha experiência prática, eu tive uma empresa também que tinha um H no meio da palavra. Cara, a melhor coisa do mundo é ter uma dificuldade de pronunciar, de ler e coisa parecida, porque tu não esquece. Tipo assim, tu vai passar pelo dilema de como é que tu vai falar aquele nome. Não esquece mais. Show. É isso. Então... Não, mas é um baita muito massa, cara. O brand é legal pra caramba e a bala de banana eu tô louco pra experimentar, que eu não comi nenhuma das coisas ainda. Não, obrigado também, foi um prazer. Eu acho que vocês fazem um puta trabalho, de verdade. Tem que se orgulhar dele e a questão da ambição e da vontade que vocês têm de fazer acontecer, eu acho que é o que vai catapultar pessoas como vocês a chegar onde você entende que é o lugar de cada um. Claro. Então, parabéns pelo trabalho. Eu acredito muito no meio. A gente usa como meio para comunicação. Vocês usam como o trabalho de vocês e certamente é uma coisa que vai crescer muito e através da competência de vocês vai ter muito tempo. Eu tenho o meu Instagram pessoal, então não costumo passar, mas eu estou no LinkedIn, Rodrigo Terra. Se quiser me achar, Rodrigo Terra Monk, você vai me achar. Eu tenho faço trabalho social doando marketing para Gastromotiva, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um projeto contra a fome. E adoro ajudar também. Então, precisou, me procura no LinkedIn, manda mensagem no LinkedIn, eu respondo todas. E vai ser um prazer estar com vocês e desenvolvendo comunicação do jeito que a gente acredita, né? É isso mesmo. Cara, precisou falar com a Monk, a gente é super aberto. A gente conversa, chama a galera, tô com um problema aqui, a gente gosta bastante de conversar. E é isso, a Monk está no mercado pra fazer isso, pra fazer as coisas, pra resolver problemas de comunicação, seja ele qual for. Cara, tô com um problema pequeno. Vamos trocar uma ideia, a gente fala 15 minutos no telefone enquanto eu tô no Uber trocando, vamos conversar. Então acho que venham falar,
Quer visitar a Kátia aqui, pode vir pegar adesivo do macaco, pegar bala de banana que sempre tem. Show. E é isso. Show de bola. Baita papo com nossos vizinhos, Baita né? papo. Tô orgulhoso, né, de ter recebido vocês aqui, né? A gente foi lá pedir uma xícara de açúcar, já convidou aqui. Abriu um espaço do podcast, ele não quer ir lá pra Exatamente. Mas é isso aí, sejam sempre bem-vindos e a gente tem muitas coisas legais aí pra fazer e pra se esbarrar aí por esse mundo gigante. Beleza? Obrigado, parabéns pelo trabalho. Parabéns. Muito obrigado a vocês que acompanharam mais este episódio aqui no Jogando. Pra plateia, Jimmy. E foi muito legal, né, esse papo. Espero que vocês tenham curtido, que vocês se inspirem. Sigam os nossos convidados. Sigam a gente se você ainda não fez isso, né? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. E nós estamos presentes também em outras redes, como TikTok, Instagram, lá com vários cortes legais. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Exato, o Lead Santa Catarina, né, por esse espaço incrível aqui onde a gente faz esses papos. E também o acesso a uma rede de empreendedores muito legais que a gente tem trazido. O Davi Paz Lima, que participou de uma conversa ainda há pouquinho pra gente agora. Exatamente, nosso assessor de imprensa oficial. Só gente legal fazendo tudo isso aqui acontecer. É isso aí, Ferrari. Jimmy. Tamo junto. Valeu. Fechou. E até o próximo episódio do Jogando pra plateia. Até mais, gente. Tchau, Falou. pessoal. Obrigado. Valeu.